Ironman é uma coisa feita para dar errado, é muito complexo. São tudo quanto é tipo de coisa. Então você tem que estar preparado para não dar certo. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, um bate-papo interessantíssimo, uma aula de psiquiatria, de psicologia, uma aula de motivação com meu amigo de longa data, mais de 3 décadas, sou amigo do Roberto Azevedo Júnior, que é meu convidado de hoje, o grande responsável pela criação de um departamento de triatlon dentro do Esporte Clube Pinheiros, responsável também por ter trazido o Luiz Gandolfo, que é técnico do Esporte Clube Pinheiros desde então, e a gente bateu um papo interessantíssimo. Para vocês terem ideia, ele estava protelando essa conversa por muito tempo, estava aguardando ele ter mais histórias para contar. Humildemente, ele estava aguardando ter mais histórias para contar. E claro, no ano passado, talvez você já saiba, em outubro do ano passado, ele sagrou-se campeão mundial da categoria dele, lá em Kona, e apenas o único brasileiro a conquistar esse feito. O primeiro foi Ciro Violim, em 2011, se eu não me engano, que em breve vai estar aqui também contando a história dele. Mas depois que ele chegou de Kona, aí assim, a gente conseguiu acertar, gravamos esse episódio ainda no ano passado. Ele estava ainda planejando aí participar de outras provas e tudo mais, para vocês verem o pique dele. E aí a gente conversou numa conversa muito interessante, como eu falei aqui agora, foi uma aula, para mim foi uma aula, espero que para vocês também seja. A gente falou do início dele, né, como normalmente a gente conversa aqui no futebol, por incrível que pareça, o Roberto veio do futebol e era um bom jogador. A gente conversou também como é que ele resolveu participar de corredor, ele resolveu participar de triatlons, e como é que ele conseguiu levar essa modalidade, chamar a atenção dessa modalidade lá dentro do Esporte Clube Pinheiros. A gente falou sobre consciência, sobre obstáculos, a gente falou, claro, sobre Kona, como é que ele enxerga, como é que ele se enxerga tendo todos esses títulos, essas vitórias e essa motivação que fazem com que ele seja aí um dos triatletas mais ativos que eu conheço, um dos triatletas mais ávidos que eu conheço. Momentos de baixo astral, como é que se lida com os momentos ruins da vida, como é que ele encara essa realidade que todos nós, uma hora ou outra, a gente enfrenta, né? Como é que ele dá a volta por cima, e muitos outros assuntos interessantíssimos no bate-papo com esse figuraça, o mestre, como ele é conhecido, carinhosamente conhecido por todos aí com os quais ele convive. Um bate-papo interessantíssimo com o mestre Roberto Azevedo Júnior. Mas antes eu quero dar as boas-vindas ao novo patrocinador do Endorfina Podcast, a Supacaz. A Supacaz é uma marca que fabrica acessórios casuais para a sua bicicleta e para você. Desde o início, o objetivo da Supacaz era trazer mais cor e mais casualidade para o mundo do ciclismo. As fitas de guidão em cores vibrantes são sua marca registrada até hoje, mas eles fabricam também suportes de caramanholas, luvas, meias e as famosas manoplas grips para mountain bikes. E esses são os produtos mais populares da marca californiana, que foi criada por ninguém menos do que Anthony Synyard, o filho e único herdeiro do criador da Specialized. Faz mais de 6 meses que eu tenho usado as fitas de guidão, que são particularmente gostosas, confortáveis, com um grip super legal, as meias e as luvas, que mais me chamaram a atenção por causa do seu baixo peso e da maneira como elas vestem bem aderente, bem rente às mãos. Não é à toa que Peter Sagan e a lenda do mountain bike Christoph Sauser usam e assinam embaixo os produtos da Supacaz. Hoje eles fabricam também cadeados, canivete de chave Allen, extensores de válvula, adaptadores de CO2, a bomba de pé deles é espetacular. Aliás, eu vou abrir aqui um espaço para falar da bomba de pé deles. Eles têm um padrão de cor que foi criado por eles, que eu acho espetacular, e eu tenho já 2 luvas aí com esse padrão, e uma tampinha
da caixa de direção, que chama Oil Slick, algo como se fosse uma mancha de óleo. Sabe quando você olha uma mancha de óleo contra o sol, assim, no chão, que você vê que ela tem múltiplas cores, ou uma bolha de sabão, dessas bolinhas de sabão? Cara, eles criaram um padrão de cor que é assim, que remete a isso, que copia esse padrão de cores multicoloridos, com roxo, meio rosa, meio azulado, meio avermelhado. Cara, e eles lançaram, além das luvas do que eu falei, das quais eu falei, fita de guidão, eles lançaram uma bomba de pé e outra série de produtos com esse padrão de cor. Para quem gosta de um produto super bacana, com design fabuloso, essa bomba de pé, cara, é algo espetacular. Eles também lançaram agora recentemente uma linha de selins para road, mountain bike e bikes urbanas. Tem um selim lá do modelo chamado Escort, que pesa 150 gramas, para vocês terem ideia. E claro, com a expertise, com o know-how e com o lugar onde está o Anthony Senior, o lugar privilegiado onde fica Anthony Senior, né, dentro dos headquarters da Specialized, cara, não é à toa que ele tem acesso aí ao que há de mais moderno em tecnologia e produtos no mercado. Então ele simplesmente pegou essa ideia, criou alguma coisa fora aí da Specialized, né, porque é uma empresa que não tem a ver com a Specialized, mas ele conseguiu dar esse toque, esse refinamento de criar produtos exclusivos, uma linha super restrita, mas que, cara, é fabuloso, assim, é uma marca que vale a pena e que, desde que eu soube que existia no Brasil, aliás, meus amigos Paulo e Kathleen lá de Ponta Grossa que importam, através da Ultra Cycle, eu fiquei fã da marca, passei a utilizar os produtos, tenho um relacionamento super legal com eles, então recomendo que vocês conheçam os produtos da Supacaz. Supacaz é vendida na ultracycle.com.br, que é o site da importadora, né, que tem o e-commerce, mas também em 15 estados. Você pode conhecer os produtos ao vivo aí nas principais lojas, ou como diz aí o jargão, nas melhores lojas do ramo do seu estado, entre eles Tocantins, Pará e, claro, São Paulo e Rio. Então dá uma conferida, ultracycle.com.br. Você vê, além de conhecer os produtos, você vai ver aonde que tem na sua cidade uma loja que vende os produtos da Supacaz. E fique ligado nas últimas novidades e nos lançamentos da marca no Brasil e no mundo, através do Facebook Supacaz Brasil e do Instagram Supacaz BR. Lá você vai conhecer tudo que há de lançamentos, os atletas profissionais e amadores que têm cada vez mais utilizado os produtos da Supacaz. E também, por último, mas não menos importante, claro, a Probiótica, que já faz quase um ano que está conosco aqui no Endorfina Podcast, patrocinando o meu projeto, e não apenas o meu projeto bacana da Probiótica, o que me fez acreditar bastante, não só por ser já um consumidor da marca e um fã da marca desde a época em que só existia a albumina para se consumir aqui no Brasil como suplemento, né, que nada mais é, que ainda existe, mas nada mais é do que a clara de ovo desidratada. A Probiótica tem investido tanto nos atletas profissionais quanto nos amadores, nos formadores de opinião e principalmente nos grandes eventos como o 3-Day Series, como o Circuito Ironman e o Letap Brasil. Então a Probiótica é uma marca que tem focado aí nos últimos anos nos esportes de endurance, que para nós, quem curte, né, o esporte de endurance como eu, como você, isso é uma grata notícia. A gente tem uma empresa do porte, uma empresa do tamanho da Probiótica, da relevância da Probiótica, olhando para o nosso esporte e investindo numa linha de produtos como, por exemplo, o Carb Up Gum, que foi recentemente lançado pela Probiótica, que são aquelas gomas que te dão energia, uma alternativa para os carboidratos em gel, né, que na linha da Probiótica é o Carb Up Gel, o famoso Carb Up Gel. Então é uma outra alternativa para você minimamente poder variar, ou quando a prova for muito quente, quando você estiver competindo ou treinando num lugar muito quente, a vantagem do Carb Up Gum é que ele não derrete, ele não fica melecado, ele não suja as mãos, enfim. E ele é, claro, é super gostoso de mastigar e de engolir, porque você tem a impressão de que você está consumindo uma bala, né? Então cria aquela coisa toda de que é uma coisa gostosa, né? Te dá um prazer momentâneo, uma satisfação que muitas vezes, seja numa situação de prova ou num treino que está muito difícil, acaba dando uma ajuda, dá um alívio psicológico minimamente, além, claro, da energia que o Carb Up Gum vai te dar. E outra curiosidade que eu acho que eu nunca falei para vocês aqui, eu descobri isso já faz algum tempo, mas acabei me esquecendo de comentar aqui com vocês. Se você consome creatina como eu consumo, né, eu já estou aí com 50 anos, estou precisando cada vez mais consumir creatina, embora meu objetivo não seja hipertrofia, né? Para quem faz hipertrofia, a creatina ela tem um pouco mais de utilidade por conta de favorecer a contração muscular. Mas a creatina que você consome, se ela não tiver um selo
chamado CreaPure, que é creatina pura, né? Uma tradução livre, né? É uma marca registrada que atesta que a creatina que você está consumindo é uma creatina 100% pura. E claro que a probiótica não ia fazer por menos, e a creatina então da probiótica vem com esse selo, então fique atento, se você estiver consumindo qualquer outro tipo de creatina que não tem esse selo, você está consumindo talco, está consumindo farinha, está consumindo biscoito de polvilho amassado ou sei lá o que, você não está consumindo creatina. E o outro produto que eu tenho usado bastante, aliás, hoje de manhã, depois do treino que eu fiz, que foi um treino um pouco mais puxado de ciclismo lá na USP, eu tomei o Carbap 4 por um deles, que é um produto para ajudar na recuperação, e o Carbap Energy Beat, que eu tomei logo cedo hoje de manhã para dar um gás, eu não dormi muito bem, e resolvi então tomar o Carbap Energy Beat para eu chegar já lá no treino e poder cumprir o que eu tinha me proposto a fazer, que era um treino um pouco mais puxado hoje com a minha turma lá na USP. Então são exemplos de produtos super legais que a probiótica tem, fora uma linha completa de whey, de BCAAs, de glutamina e toda a sorte de produtos aí que uma grande marca como a probiótica tem. Então vai lá, confere probiotica.com.br, você consegue comprar no próprio site da probiótica, que é loja.probiotica.com.br, ou nas principais lojas da sua cidade. E para terminar, quero agradecer novamente a todos vocês que têm ouvido o Endorfina Podcast, que têm levado o Endorfina Podcast para mais pessoas, que têm contado no seu trabalho, no seu grupo de treino, no seu clube, na sua assessoria esportiva. Isso ajuda muito, o Endorfina não para de crescer, graças a vocês que têm tornado o Endorfina aí cada vez mais famoso. E vocês também que têm enviado suas críticas, seus comentários, suas sugestões de convidados. Eu estou, aliás, recebendo cada vez mais sugestões e cada vez mais sugestões interessantíssimas. Recebi uma ontem que foi assim espetacular. Eu não vou revelar ainda porque eu não sei se eu vou conseguir gravar com esse casal, mas uma sugestão assim que fugiu aí de fato ao meu radar. E eu fiquei muito contente, vou ver se eu consigo trazer essas pessoas para bater um papo aqui. Mas enfim, a todos vocês que de alguma forma têm apoiado a Endorfina e também, claro, a vocês que acharam e que acham que esse projeto vale uma doação financeira através do financiamento coletivo, né, que aliás é uma moda, é uma tendência hoje em dia. Eu agradeço, eu já tenho aí bastante pessoas que acreditam no meu trabalho e que têm condições e que escolheram doar financeiramente uma quantia a partir de R$10 por mês. Se você tiver interesse, vai lá no meu site endorfinabr.com, clica ali na direita, tem uma parte ali amarela que chama bastante atenção, tem um símbolozinho, um logotipo do Apoia-se. Você clica lá e vai direto para a página do Apoia-se, e lá você descobre como é que você faz para me ajudar também financeiramente. Isso com certeza está me ajudando, está me incentivando e está me preparando aí para alçar novos voos que já eu vou contar para vocês. Então, muito obrigado a todos vocês e eu agradeço a doação antecipada aí de vocês que têm feito e que vão escolher fazer a doação através do Apoia-se. Então vamos lá para mais um episódio espetacular do Endorfina. O meu convidado de hoje é uma inspiração para todos nós. Numa idade em que muitas pessoas acham que é chegada a hora de se aposentar e diminuir o ritmo, ele está vivendo o auge da sua vida esportiva. Depois de 32 anos do seu primeiro triatlon, este ex-jogador de futebol acaba de conquistar o sonho de 10 entre 10 triatletas. Conquistou o título de campeão mundial justamente em Kona, no Havaí. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, foi responsável por introduzir a modalidade no Esporte Clube Pinheiros, que veio a se tornar um tradicional celeiro de triatletas de sucesso, tanto entre os profissionais quanto entre os amadores. Dono de uma energia interior digna de fazer inveja a qualquer garoto com idade para ser seu neto, Roberto não tem planos para desacelerar. Se prepare para mais uma lição de vida com o psicoterapeuta e triatleta Roberto Azevedo Júnior, ou simplesmente o mestre. Seja bem-vindo, mestre. Fala, Michel. Muito bom estar aqui com você e com as pessoas. Um bom dia para você. Legal, bem-vindo. Finalmente, né? Depois de mais de um ano a gente tentando gravar, né? Desde quando você foi vice-campeão mundial lá em Kona, que eu queria ter gravado esse episódio, mas eu acho que a espera valeu a pena, porque agora eu estou conversando aí com um campeão mundial, né? Dá mais peso. Eu estou nervoso aqui, estou tremendo, Roberto. Estou suando. Eu também não estou acostumado a isso e também eu sempre acho que nunca tenho muita coisa interessante para falar ou dizer, mas né, eu acho que mais até do que o campeonato, cada vez mais eu realizo que o que eu tenho importante para dizer é o dia a dia, é o que a gente faz, o que a gente gosta, então vamos lá.
Né? Exato. Enfim, é tudo uma brincadeira, você sabe, e o título, claro que é legal, né? Sem dúvida nenhuma. Quem me dera eu tivesse esse título aqui na minha parede, aqui, essa medalha, esse troféu. Mas, de fato, o que a gente quer passar aqui não é a história do título, mas sim, como eu já vi aí numa das entrevistas que eu assisti, acompanhando aí a tua carreira e pesquisando também aqui para bater esse papo com você, o mais importante não é a chegada, né? Não é o título, e sim a viagem, a caminhada até você conquistar esse título, e eu acho que é isso que te faz ser tão longevo no esporte. É isso que eu quero aqui, na verdade, revelar isso para todos os ouvintes que por acaso não te conhecem ou não têm esse contato tão próximo com você, e eu acho que é isso que vai ficar aqui de lição para mim e para todo mundo que está ouvindo, porque eu tenho 50 anos, estou um pouco mais novo aqui do que você, mas a grande parte aí da audiência e das pessoas que estão ouvindo, tenho certeza que é numa faixa etária aí bem abaixo da nossa, e eu acho que a mensagem que você passa, a mensagem que você vive, na verdade, né? Porque eu tenho certeza também que você não está preocupado em passar essa mensagem de uma maneira simplesmente pelo fato de estar representando, uma ideia, um personagem do que você é. Na verdade, você vive esse estilo de vida, e isso que é legal. Acho que o triatlon permite isso, o triatlon tem essa possibilidade, é um esporte de estilo de vida, né? A pessoa que vive o triatlon de fato não tem como ter um estilo de vida diferente, justamente porque consome muito, e também é uma coisa que eu quero conversar aqui com você, o triatlon acho que atrai esse tipo de personalidade que vai mais a fundo nas coisas, que se dedica mais do que pessoas que talvez, enfim, não tenham essa vontade ou essa disposição de se dedicar. Mas antes da gente entrar no assunto principal, cara, você disse pra mim que você foi um jogador de futebol aí na adolescência ou no começo aí da tua vida adulta, que você era até um jogador bom. Conta um pouquinho aí como é que foi a tua infância, a tua adolescência e essa tua ligação com o futebol. Então, eu nasci em 1952. É difícil até imaginar como é que as coisas eram lá atrás, né, para as pessoas hoje em dia. Então, só para você ter uma ideia, lá atrás, jogar futebol era uma coisa assim para um filho de um médico ou de um advogado ou de um engenheiro, que eram as profissões que existiam então, né? Não tinha nem administração de empresa. Arquiteto era uma coisa quase que nunca muito falada, mas enfim, então jogar futebol era alguma coisa que você podia fazer até uma certa idade e fazer meio ali com bola de meia da mãe que você fazia, porque ninguém comprava bola, e jogando na rua, né? Porque você nem sócio de clube era. E o que acontecia então, né? Por acaso eu tinha uma aptidão muito grande, uma facilidade muito grande de canhoto, inclusive do pé, e uma facilidade muito grande de jogar bola, então eu me encontrei, né, o que eu era, assim, no sentido de ser uma atividade que eu poderia tirar bastante de mim. Hoje em dia eu olho desse jeito, na época eu não sabia nada disso, né, não tinha consciência nenhuma disso, mas olhando eu vejo, aqui eu me encontrei como alguém que poderia fazer alguma coisa boa e conseguia fazer alguma coisa boa nessa determinada área. Num monte de outras coisas eu não era bom, né? Estudar eu nunca fui um grande aluno, e cantar eu não sei cantar de jeito nenhum, né? Então, quando tinha aula de música na escola, criaram um pequeno grupinho para estudar a religião, porque era tão desafinado que não dava, né? Então assim, foi uma área que, olhando de novo na época você não sabe nada, mas olhando para trás, que eu consegui encontrar um sentido na minha vida. E no que diz respeito a ser algo que me motivava, porque eu gostava de fazer, e tinham pessoas que também faziam, então foi uma coisa que ao longo de toda a minha adolescência sempre me acompanhou, que se eu pudesse jogar futebol, o resto todo estava ok. Né? Legal. Então, aí eu tive a sorte também com 14, 15 anos de idade, meu pai foi fazer uma especialização em Londres, e então levou toda a família junto. Também, de novo, não dá nem para imaginar o que era você ir para a Europa morando no Brasil. Você só se comunicava com carta,
e um telefonema era uma fortuna, só em situação de causa e morte que você falava com as pessoas daqui, os costumes completamente diferentes. E desconhecidos, né? Porque hoje em dia a gente sabe como é que é, né? Isso, lá era completamente desconhecido. A professora me chamava a atenção que eu comia com o garfo na mão direita, porque lá eles comem com o garfo na mão esquerda, né? Caramba. E olhavam para mim espantados, né? E daí eu aprendia e ia indo. Então, uma coisa muito boa que teve com esse choque cultural, que não dá para imaginar como é diferente, né? Eu me vi, de repente, ali numa escola, que eu fui para uma escola pública de segunda categoria, para onde iam também todos os membros da Commonwealth inglesa, ou seja, antigas colônias inglesas. Como um país muito civilizado, acabou amparando, né? A todo indiano, jamaicano, iraniano, então todas as pessoas que já foram colônias iam para essas escolas, porque lá você era obrigado a frequentar a escola até 16, 17 anos. Então tinha essas escolas, vamos dizer assim, para os menos habilitados, mas que tinham que ir para a escola, então era uma escola secundária. Mas a maravilha era o seguinte: tinha toda aquela civilização que a Inglaterra tem, de que, por exemplo, esporte era extremamente valorizado lá. E não era só o futebol, né? Tinha cross country, tinha tênis, e futebol tinha o que não existia na época nenhuma escola, campos de futebol na escola. Os parques eram cheios de campos de futebol. Então o que aconteceu? Eu me vi realizado lá, né? Porque afinal eu jogava bem. Então, eu logo tive um destaque e comecei a ser muito valorizado, né, pelos professores. Você recebia uma badge, um distintivo aqui, se você representava o time das escolas da região, soccer. Então, aquilo te distinguia na sua japona embaixo da sua gravata, né? Então, eu sempre fui assim na vida, encontrando uma forma de dar sentido, de me sentir valorizado, de sentir que eu sabia fazer alguma coisa boa, eu fui encontrando no futebol. Para isso eu estudava, era um bom aluno, um bom filho, não trazia problema, né? Mas o futebol e o esporte através do futebol foi essa primeira área, esse primeiro campo de significado das coisas, né? Depois de uns 3, 4 anos, eu ia mudar para Portugal. Meu pai tinha que trabalhar lá em Portugal, então a gente se mudou para Portugal e eu continuei lá também. Joguei na segunda divisão juvenil, a gente ganhou o campeonato, foi para a primeira divisão. Então sempre o futebol acabou sendo uma referência importante e um contato com o esporte, né? Claro que nessa época eu imagino que não existia essa realidade, né, que hoje em dia permeia aí todas as classes sociais de jovens garotos que almejam se tornar jogadores de futebol por conta de toda a exposição e dos ídolos que foram se criando, principalmente hoje numa era aí de internet, de redes sociais. Nunca passou pela sua cabeça você ser jogador de futebol profissional? Na minha cabeça nunca passava. Primeiro, porque culturalmente, até no bom sentido, né? O meu pai até brincava e falava: você está usando o seu elemento nobre, que é a cabeça, para bater na bola? Né? Ou às vezes eu chegava escondido dos treinos, né? E aí ele percebia que eu tinha treinado, e ele põe o livro do Gandhi na minha cama, Meu Encontro com a Verdade, né? Uhum. E tudo na maior das boas intenções, né? Dentro da concepção dele para onde você dirige seu filho, porque realmente esporte era uma coisa para você fazer um pouquinho e depois largar para ir para a vida séria, né? Exato. Então, para minha cabeça nunca passou. Agora, eu tive naquela escola um professor chamado Mr. Hill, que eu lembro o nome dele até hoje, que é quem cuidava ali dos caras brutos ali naquela escola obrigada de ir, que todo bruto jogava futebol, né? Então ele era o técnico do futebol e ele me acompanhou, me trouxe lições de vida maravilhosas, né? Um dia eu estava no meio do campo, quando eu de repente levei um murro nas costas e era ele falando "Move yourself". Aí eu entendi, eu tenho que ir atrás da bola, não é a bola que tem que chegar em mim. Uma lição de vida, né? E aí o que aconteceu? Quando terminou lá o ano, que eu até estava indo para Portugal, ele veio para mim e falou: olha, eu te arranjei um lugar para você ir fazer uma experiência de treino na West Ham United,
que era um time que tinha sediado em Londres, que tinha 3 dos grandes jogadores da campeã mundial naquela época, em 1966, que tinha sido a Inglaterra, né? Bobby Moore, que era o capitão, o Jeff Hurst e o Peter, não me lembro o nome dele agora. Então, ele me falou aquilo, eu fiquei olhando para ele e falei, tá bom, mas aquilo está tão longe da minha cabeça, claro, que não existia isso. Aliás, eu ia mudar para Portugal, que a história morreu ali. Claro, é. Mas então não fazia parte, né? Porque naquela época não existia isso, alguém da classe média, filho de advogado, médico, né? Então, fazer uma carreira no esporte. Né? Então, o teu pai era médico de qual especialidade? Ele era médico e ele se especializou no que estava surgindo na época, que é um tipo de psicoterapia que seria a psicanálise, né? Então ele até foi morar em Londres, porque o centro da psicanálise mundial naquela época era em Londres. Então, e depois ele mudou para Portugal para poder trabalhar em Portugal, que tinha começado o convênio luso brasileiro, o médico podia ser médico em Portugal. Legal. E ele voltava e continuou a formação dele, e aí a gente se mudou para Portugal, né? E eu continuei a jogar bola lá. Entendi. E nessa altura, o teu pai era um pai considerado rígido para a época? Era um pai assim mais amigo, presente? Como é que foi a relação com o teu pai? Era uma pessoa presente, né? Ele era mais na linha liberal, mas ele gostava muito de colocar para os filhos o que ele achava e o que ele pensava, né? Claro, então, mas eu acatava aquilo e, como eu falei, nunca prestei muita atenção ali, eu era um bom filho dentro do que se dizia que tem um bom filho, não fumava, não bebia, não me drogava, e aí eu fazia o que eu queria, que predominantemente nessa época era passar mais ou menos na escola e jogar futebol, né? Então, e a escolha por medicina, psicoterapia, que você acabou vindo a se formar quando você voltou para o Brasil, isso já teve então total influência do teu pai ou foi mesmo uma opção, alguma coisa assim? Olha, dentro da situação da gente identificar bem o que a gente é e você conseguir seguir e tentar fazer alguma coisa muito bem, precisa de saída, você se sentir bem no que você está fazendo, né? Então é o seguinte, eu sempre tive muita dificuldade com números, com matemática. Eu até achava que eu era meio burro, mas não é o caso, né? Mas, enfim. E o que aconteceu? Então eu sempre fugi dos números. Então eu fui fazer medicina, não por um interesse... ou por uma pressão do teu pai? Não, nem pressão. Eu fui, na verdade, fugir dos números e depois eu falei, acho que lá dentro eu encontro alguma coisa que me faça sentido. E realmente, se fosse me falar, vai ser cirurgião, eu seria um péssimo cirurgião. Vai ser algumas modalidades de medicina, eu não daria de jeito nenhum. Né? Não faz, porque não só não tinha habilidade, como não fazia muito sentido, e aí você não tem aquela motivação até para enfrentar toda a dificuldade que você puder ter pela frente. Você não tem aquela vontade, né? Por exemplo, para nadar, eu não sei nadar, eu brigo com a água, mas eu quero tanto que me deixar, eu fico lá o dia inteiro e não me tirem isso. Então, o que aconteceu? Eu fui e depois, lá pelo 5º, 6º ano de medicina, eu tive a felicidade de começar a frequentar um hospital psiquiátrico. E aí eu realmente gostei muito, me fez muito sentido, aí eu segui dentro da psiquiatria, né? Primeiro com a parte da medicação de hospital, depois de uns anos eu deixei de trabalhar com medicação com hospital e concentrei mais só no estudo, na psicoterapia, que eu chamo hoje em dia, que eu sou um médico da consciência, né? Que eu ajudo as pessoas a perceberem o que a consciência de negativo delas tem, para elas aprenderem a lutar contra essa consciência, né, e colocar a consciência amiga no lugar. Né? Legal. Então eu falo que eu sou um médico que isso eu me identifico muito, eu gosto muito, e tanto quanto o triatlo são as duas coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Né? Legal. Ô Roberto, você se formou aqui em São Paulo. Na época eu estava em Portugal, teve a Revolução dos Cravos, né, de 1974, ficou uma situação muito conturbada, minha família já tinha voltado, eu tinha muitos amigos lá, estava muito bem, no primeiro ano de medicina, tinha entrado na faculdade de Lisboa, e depois,
com a Revolução as coisas ficaram um pouco complicadas nos primeiros anos e aí meus pais falaram, olha, é melhor você voltar. Aí eu voltei, foi difícil encontrar eu perdi um ano, já estava no segundo, tive que voltar para o segundo, eu estava no terceiro, tive que voltar para o segundo e consegui uma transferência para a faculdade de Mogi das Cruzes, que eu tenho muito orgulho de ter estudado lá, com um pessoal muito legal, grandes amigos, e terminei lá a faculdade, né? Uhum. E nessa época de faculdade e com todas essas mudanças, como é que ficou a tua vida esportiva, a tua ligação com o esporte, o futebol? Eu jogava no futebol da faculdade, né? Mas aí eu já não tinha a mesma frequência de treinos que tinha, não jogava, estava estudando, era mais uma coisa recreativa. E aí também você começava, eu na época comecei a ter outros interesses, e namorar, e sair com os amigos, então o esporte ficou como uma coisa presente ali, mas secundária, né? Uhum. Então, eu joguei nas intermédias, aí eu também comecei a jogar tênis. Tênis jogava mais ou menos, mas o suficiente para ganhar na intermédia. Ganhei uma vez o campeonato entre as escolas de medicina, né? Mas nunca fui assim, não tinha a facilidade que eu tinha no futebol. E daí depois eu voltei a retomar um pouquinho o futebol quando eu comecei a frequentar o Pinheiros, há 40 e poucos anos atrás, né? Mas jogando lá campeonatos internos. E aí era mais uma coisa recreativa mesmo, né? Até que eu, felizmente, tive uma ruptura jogando bola, uma ruptura do ligamento cruzado anterior, isso em 86, e de novo, para você ter uma ideia, lá em 1986, né, você quisesse consertar o cruzado anterior, você tem que fazer uma cirurgia a céu aberto, abrir a perna... Você não tinha garantia nenhuma do que ia ficar, uhum. Você ia atrofiado, o músculo para tudo quanto é lado, e era raramente feita. E que então, aí eu tinha um tio que era ortopedista, ele falou, mas você não fazer, e fazer o seguinte, faz fisioterapia, fortalece o joelho. E aí eu comecei então a fazer o quê? Faz bicicleta ergométrica, então ia nos lugares fazer exercício e corre em frente e nada. Isso aí não tem problema você fazer, porque o cruzado anterior, ele regula a sua movimentação lateral brusca. Claro. E aí eu já corria, eu gostava de correr, comprava Runner's World, aquela revista americana, li uma reportagem de triatlon, né, que era uma coisa extraordinária, estava surgindo, e eu olhei aquilo lá e falei, putz, se eu posso nadar, posso correr e posso pedalar, então, pera um pouquinho, deixa eu ver o que isso aqui é. E assim, um suposto infortúnio, você vê como a vida é, né? Pois é, então. De que, putz, você vai ficar sem o que você mais, uma coisa que você gosta muito, né? Não, dava para continuar a correr e aí abriam-se as portas para o triatlon, né? Então... Ô Roberto, essa época, eu acho que foi a época que o teste de Cooper acabou sendo difundido também no Brasil e chegou no mundo, né? Você lembra de alguma coisa? Porque teve a época em que a corrida se tornou popular no sentido de moda, né? Talvez um pouquinho depois veio a aeróbica, não sei se você se recorda e tal, das próprias academias no Brasil que chegaram com o tal da ginástica, que a gente chamava de aeróbica e tal. Lá no clube, as corridas do clube, eu não lembro agora quanto tempo que tem essa corrida aí hoje do clube, mas já tinha as corridinhas no clube, tinha o grupo lá, sei lá, do Janico, do Joel. Como é que foi esse cenário lá dentro do Esporte Clube Pinheiros e o teu contato com a corrida lá dentro do clube, sendo um clube Pinheiros, enfim, desde aquela época já um polo, uma coisa marcante aí, importante no cenário dos esportes, principalmente amadores naquela época, brasileiros? Primeiro, assim, você falou uma coisa importante aí, né? O Cooper. Isso, Realmente, quando surgiu o livrinho do Cooper, aquilo foi uma novidade para quem, inclusive, gostava de praticar. Foi só para essas pessoas. Puxa, agora eu posso correr. E o correr tem realmente um sentido reforçado aqui por alguém. Um médico nos Estados Unidos. Então, a gente que corria na rua e de repente era xingado, a pessoa falava, ô louco, tá correndo, treinando para São Silvestre. Uhum. Né? Isso é o que falavam, né? Uhum. Então aquilo começou a ter pra gente, de novo, são aquelas situações de vida que ajudam a reforçar o melhor em você, né? São, vou dizer assim, professores da vida.
que não necessariamente são algumas pessoas, mas algumas situações também que ajudam você a desenvolver aquilo que existe melhor de você, mas ainda, né, você não sabe ou não pratica ou não valoriza tanto. Então o Kenneth Cooper foi uma bênção para inúmeros corredores, porque trouxe esse reforço. Pode continuar fazendo isso que você não é louco. Uhum. Então, validava o que vocês já estavam curtindo fazer, né? E que não tinha, é aquela história, se na vida você não tem muita validação, ou você acredita muito mesmo e vai, né? Que não é sempre o caso, e enfrenta todas as adversidades possíveis, né? Contrárias, e fica seguro do que você está fazendo, né? Que é muito difícil para todos nós. Só aquelas pessoas que nascem muito já com a noção do que elas querem, sabem e valorizam o que elas fazem, que são os heróis da vida, né? Que saem sozinhos para essas empreitadas e criam uma história, né? Que não existia até então. Então, nesse sentido, o Cooper foi uma coisa muito importante. Surgiu um livro também do Jim Ryan, que era um corredor, que inclusive ele também foi um best-seller, porque ele popularizou mais um pouco do que o Cooper tinha feito. Isso no começo de... Estou falando isso no começo de 70, mais ou menos, não lembro bem a data. Uhum. Mas, então também surgiu o boom nos Estados Unidos e também chegou aqui, né? Uhum. E o engraçado desse autor... Jim Ryan, né? Foi que ele depois morreu, e morreu depois de uma corrida. Aí começa toda aquela história que a gente sabe que sempre existe nas histórias, né? As lendas, a corrida faz mal, está vendo como é que é, e não sei o que, etc. Tal. Mas enfim, o mal não vence, né? O bem, a longo prazo, demora um pouco, vence. Legal. E voltando ao Pinheiros, ou começando a falar do Pinheiros, né? Na época que eu jogava bola, eu tinha parado de jogar porque não podia jogar mais. Aí eu entrei em contato com outras modalidades, que é aquele lugar maravilhoso que é o nosso clube, que é o Esporte Clube Pinheiros, é o Esporte Clube Pinheiros, né? Proporcionava na época, que era mais do que só um futebol. Você tem todos os esportes jogados ao mais alto nível dentro do nosso clube. E tinha lá o pessoal que já praticava essa coisa louca de corrida, né? Como, por exemplo, o nosso amigo Joe, americano Joe, que era um atleta que corria naquela época uma maratona para 2:40 e pouco, né, Michel? Isso aí. Corredor de 400 de barreira. Então a gente via aquele americanão gigante com aquele porte físico correndo, era tudo exemplo para a gente. Outros corredores, né? E o clube patrocinava, e o clube bancava toda iniciativa saudável dentro do esporte. Então começaram-se a fazer as corridas lá. E a gente, então, ia lá e praticava a corrida, né? Legal. Me diz uma coisa, e aí foi lá no clube que você, lendo a revista Runners, que provavelmente, quem sabe até o Joe tinha te colocado em contato com ela, né? Era na base da importação, né? Não tinha como ler online naquela época. Você teve contato, então, aí foi com o seu Pier Paolo, para saber do triatlon depois que você já tinha lido na revista? Então, aí eu não lembro bem quais foram os primeiros, mas havia já umas 2 ou 3, Janico, o Pier Paolo Fontana, né, que tem mais de 15 anos do que hoje, ele deve ter 80 e pouco. Então, na época, ele já era um ancião de 50 anos, né, Michel? Que praticava o esporte, uma coisa meio estranha assim, né? Mas, enfim, então, o Pier Paolo Fontana, o filho dele, o Paulo Sérgio Fontana, que foi triatleta profissional, né? O Gianico e outras pessoas praticavam essa coisa, eu entrei em contato. Em particular, o Pier Paolo, que é até hoje um grande amigo, né? E uma pessoa muito boa, então começou a me ajudar e eu comecei a entrar em contato com aquilo, aí eu descobri o triatlon, né? Aí eu me redescobri e descobri o triatlon. Falei, nossa, eu gosto disso pra caramba, eu estou afastado de uma forma intensa do esporte, eu vou voltar a fazer esse esporte, porque olha como é que eu estou animado, interessado, motivado, e aí eu até era exagerado na época, né? Exagerado... No sentido, eu falei, então, peraí, chamei as pessoas e vamos fazer alguma coisa. Daí, na época, em 86, o triatlon mais ou menos no primeiro auge, né, que é de 85, CIA, 86. o Golden Cup.
Isso, CIA, o Company, o circuito Company, as equipes, né? Equipe Sharp, equipe Company, equipe OP, do qual você fez parte, né? Então estava no auge e havia aquelas competições todas que eram televisionadas, né? Havia a série do CIA e tinha profissionais que ganhavam. Então teve mais ou menos um auge, que foi quando eu entrei. E só que depois de um ano e meio acabaram os patrocínios, o Dia Madruga, que era junto com o Cid Lopes Cardoso, que fazia um circuito CIA, acabou a parceria deles, acabou o circuito e começaram a rarear as provas de triatlo. Aí o que a gente fez? Vamos começar a inventar algumas provas para a gente poder fazer prova. Criar as próprias competições. E como era difícil criar a prova, então eu fui pro lado, juntei com os amigos lá, vamos fazer uns biatlons aqui no clube. Por que biatlon? A gente nem sabia se existia biatlon, no Brasil nunca tinha tido. Mas porque no clube não dava para pedalar. Claro. Então vamos nadar e correr. Tá certo? As piscinas maravilhosas que o clube tem, as dependências do clube, com uma pista de atletismo fora de série, permitiam isso. E nós, como sempre foi tradição do clube, tivemos uma acolhida maravilhosa do presidente na época, né? Que era o César Roberto... Não, desculpa, ele era o diretor de esporte, César Roberto Leão Granieri, e o Antônio Rude, acho que era o presidente. Tivemos uma recepção maravilhosa, só que ele falou, você quer trazer aqui o triatlo? Não dá para fazer um departamento novo aqui em Constituição aqui do clube, como é que se chama? Os regulamentos. O regulamento interno, mas você pode fazer o seguinte, eu estou precisando de um diretor de atletismo que o cara pediu demissão. Então você pega a direção, eu não entendia nada de atletismo, e você, né, põe o triatlo junto com o atletismo e leva a coisa. Então foi assim. E que aí, então, eu e mais outros criamos o departamento de triatlon lá, com todo o apoio do clube e com os apoios possíveis na época, e criou-se, então, o departamento de triatlo do clube e a gente pôde tentar, então, fazer os biatlons para ter prova para fazer. Você fez parte de alguns. Claro. Tá? Então, a gente fizemos o circuito de biatlon, e chamamos uma época o Dolabella. Era muito interessante porque tem um técnico da natação do clube top. Já era top naquela época. O dele era o Clar, não sei, ele se lembra do Clar, que era um carioca que tinha ido pro Pinheiros, e ele era o técnico de natação, um cara que conhecia pra caramba, né? Já passou pelo Endorfina, Roberto, você precisa ouvir. Então tá bom. Já conversei com ele aqui. Um profissionalzão, um cara que sabia pra caramba e que foi o primeiro a treinar os triatletas do Rio, né? Exato. São os pioneiros disso. E ele estava lá treinando a equipe do Pinheiros. Agora, o que ele fez? Ele viu que ia ter um biatlon, com todo o conhecimento dele, ele pegou todos os atletas e falou, vocês todos vão fazer parte do biatlon aí. E pega atleta como Luiz Osório, Cassiano Leal, os irmãos Bukmiejutz, os caras com preparo superior, né? E outra, correr para eles era a coisa mais fácil, mesmo que eles nem estivessem treinando corrida, pôs todo mundo lá e eles ganhavam de todo mundo. Exato. O Bukmiejutz chegou a ganhar um biatlo externo feito na raia da USP. Né? Que legal, não me recordo. Há muito tempo atrás. Então ficou uma festa muito grande, um estímulo muito grande. E aí as pessoas todas começaram a se interessar e aí cada vez mais foram havendo adeptos aí, né? O triatlon passou uma fase muito difícil, tinha tanta pouca prova que um dia chegou, a gente estava lá no Projeto Aqua, que é, como você falou, uma das primeiras academias já diferentes, né? E estava lá o Marcos Paulo e uma série de outros, nós ali conversando. E já tinha um núcleo de triatlon no Projeto Aqua, porque alguns da antiga falaram para o Marcos Paulo, você agora vai treinar a gente. O Marcos Paulo é treinador de natação. E ele foi, brinco ele, o técnico dos técnicos, né? Porque ele começou a treinar Marcelo Butenas, começou a treinar Luiz Gandolfo e uma série de outros atletas que eram professores lá, estavam começando no triatlon, mas ninguém tinha técnico para treinar, então ele começou isso aí. E um dia a gente estava numa reunião lá, chegou um rapaz com uma camiseta regata assim, falando, meu nome é Núbio, eu queria fazer um triatlo em Santos. Todo mundo olhou para ele assim, um cara quer fazer mas como, cara? Eu já fiz um triatlo, mas eu quero fazer um triatlo.
Aí foi aquela coisa, alguns, não, mas esse cara, como é que é? Mas o que você sabe? Eu falei, vamos fazer o triatlo sim, a gente vai lá, só que a gente vai lá com você e a gente vai te ajudar em tudo, tá ok? Né? E surgiu o primeiro triatlo antes lá do circuito, como é que chama? Troféu Brasil, isso. Né? Então surgiu, e a gente foi, e era assim, a gente ia, ajudava ele a montar as coisas, né? E ele lá com toda a competência dele, também já sabendo e já montando, e o primeiro triatlo a gente ajudou e fez. Que legal, pra você ter uma ideia, né? Mas era uma época. Eu não gosto de ficar comparando, porque eu acho que não dá para comparar, né? E você que está aí também desde aquela época, provavelmente você concorda comigo, mas era uma época diferente e uma época que a gente tinha que desbravar muito mais. O espírito de aventura, ele estava muito mais latente entre todo mundo que estava nessa cena do triatlon, né? Inclusive de outras modalidades, como você falou aí da corrida, né? Mas no triatlon especificamente era uma época que tudo acabava sendo uma aventura até pela falta de conhecimento e pelas condições da época que claro, sem a tecnologia, sem a velocidade da internet, sem revista, sem meios de comunicação, a gente tinha mesmo era que desbravar e depender do que os outros traziam pra gente e do que a gente mesmo experimentava, né? Então, teve essa característica e o que acontecia também? Quem estava ali é porque queria muito estar ali. Exato. E estava ali porque gostava daquilo que estava fazendo, né? Porque não tinha exposição nenhuma. Você falava para alguém que você fazia teatro, a pessoa falava, o quê? Você faz teatro? Exato. Né? Era teatro. E até você explicar, a pessoa olhava um pouco assim, daí virava a cara e ia embora, porque não fazia sentido nenhum. Para você ter uma ideia, uma revista revolucionária que surgiu na época, que era a Trip Magazine, claro, que existe até hoje. Até hoje. Né? O que acontecia? Eles começaram com esse perfil, vamos fazer algo novo, de pegar tudo que existe diferente, de maluco, de excêntrico. Exato. Né? E aí me chamaram, você é um desses que faz essas coisas aí, você não quer escrever uma coluna aqui? E eu não querendo sabia. Fazer tudo? Eu escrevi durante uns 2 anos, antes do Zolino, depois do Zolino que assumiu, mas uns 2 anos eu escrevi na Trip uma página que era artigo sobre triatlo, 87, 88, 89. Que legal, não sabia, não lembro disso. Então 88, 89, tanto que o primeiro mundial que a ITU fez em 1989 lá em Orlando. Avião, tá certo, Orlando foi 90. A gente estava lá em Orlando, você estava lá também. Mas em 89 você ainda não estava na cena, né? não, eu estava na cena, não tinha me classificado para o mundial. Então foi o primeiro mundial, né? E que foi em Avignon, na França, pela ITU, que foi uma maravilha em todos os sentidos, né? A gente Você escreveu para Trip nessa época? E nessa época é o seguinte, eu fui lá eles pedindo, faz uma reportagem escrita, eu vivenciei o negócio, eu estava lá correndo, então deu para escrever sobre tudo, e eles mandaram um fotógrafo, era uma coisa assim de mandar o fotógrafo do país para tirar foto, né? E que então, e aí foi uma reportagem que ficou muito legal mesmo. Até hoje eu tento recuperar, mas não consigo. Eu vou conseguir para você. Eu vou ver se eu consigo. Vou falar lá com o Paulo Lima e vou ver se eu consigo recuperar. Porque eu também agora quero ver, nem que seja uma versão digitalizada, né? Porque também hoje talvez seja mais fácil. Já é. Então, nesse sentido, como você falou, a cena lá atrás era muito mais restrita, fechada e por esse tipo de pessoa, né? Foram 6 amadores para lá e 6 profissionais homens e 6 profissionais mulheres. Mas todo mundo ali, ninguém ganhava dinheiro profissional quase, claro, era pouquíssimo. Né? O Leandro estava surgindo, né? E os amadores era tudo com dinheiro próprio, eu fui bancado, né? Na época o Abílio Diniz, ele treinava no Pinheiros e ele fez terapia com meu pai, ele escreve isso no livro dele. Que legal! E aí ele também gostava de treinar e ele começou a treinar triatlo, ele foi campeão paulista de triatlo na faixa etária dele. Claro, E ele, uma pessoa, e às vezes eu treinava ali com ele, uma pessoa assim, maravilhosa, eu fiquei contando as coisas assim, ele falou, só que eu falei, não sei se eu vou porque eu me classifiquei, mas não tem dinheiro. Ele falou, vai, não me enche o saco, toma aqui a passagem e vai embora. Que bacana, um grande incentivador do esporte.
E então eu preciso sempre ser grato a esse movimento dele, né? E aí, então, mas para você ver, era difícil passagem, pagar. Naquela época não tem milhagem naquela época, era um dinheirão. E de novo, eu ia sair do meu trabalho, eu trabalhava com outras pessoas, meu pai, aí era aquele olhar assim, lá vai esse cara que só faz esporte. Pois é, cara. O que esse cara vai dar na vida? Aliás, isso foi uma das coisas que mudou para melhor hoje em dia, né? Hoje em dia a sociedade encara o esporte de uma maneira muito mais legal do que naquela época que esse era outra aventura, né? Você sair correndo ali na Ponte Cidade Jardim e pro Bosque do Morumbi, como a gente fazia, você era olhado como se fosse um vagabundo, vai. Praticamente, assim, né? Tá. Então, que legal, cara. É uma época muito bacana, né, Roberto? E eu diria o seguinte, hoje em dia, é como tudo na vida, né? Todas as coisas que acabam tendo um crescimento e acabam tendo importância, elas acabam sendo apropriadas ou usadas pelos mais variados tipos de pessoas com as mais variadas finalidades, né? Então, hoje em dia, você tem todo tipo de pessoa. O cara que quer, por exemplo, fazer um triatlo, quer fazer uma vez. O que quer fazer para poder fazer uma tatuagem. Mas tudo bem, cada um é eu digo isso. Não tem problema nenhum. Né? Quem somos nós para julgar o motivo que o outro está lá para fazer o triatlo? Eu que fui julgado a vida inteira, agora eu vou julgar alguém? Exato. Né? De jeito nenhum. Eu sempre falo, cara, faz do jeito que você gosta de fazer, que lhe faz sentido, né? Você quer fazer uma vez, faz uma vez. Você não está podendo fazer agora, treinar porque está com filho pequeno, porque tem mulher. Cara, não esquenta. Eu comecei a fazer Ironman com 52 anos, Ironman. Então, calma, faz aí desse jeito, não precisa ter resultado, né? Então, assim, tem lugar para todo mundo e a gente tem que respeitar todo tipo de uso que alguém quiser fazer do triatlo. Exato. E mesmo assim, hoje em dia, e tem também lugar para aquelas pessoas como a gente que gostam de fazer muito pelo prazer de gostar e de ir a fundo e querer se envolver e querer estudar e querer aprender, né? Que vira uma razão de vida muito mais até do que o resultado que eu obtive ali ou aqui. Exato. Numa das, não sei se foi que eu li ou eu ouvi numa das entrevistas que você deu aí enfim, acho que foi pro Mundo Tri, eu não lembro, mas você chegou a falar que naquela época de 80 e 90 você acha que não aproveitou tanto o triatlon. Não sei se você se recorda disso. Por que você acha que você disse que você não aproveitou tanto? E eu imagino que você, né, se foi um vídeo ou se foi uma entrevista mais recente, mais atual, não é uma entrevista antiga, você já tinha, claro, passado aí algumas décadas depois da década de 80 e de 90, então você olhou para trás e você talvez julgou que você não tenha aproveitado, isso é o que eu estou supondo. Por que você acha que aconteceu isso, ou foi só o passar dos anos e a sabedoria que você foi adquirindo? E claro, quando a gente está mais velho, a gente olha para trás e consegue analisar melhor os momentos que a gente viveu. É exatamente isso que você falou agora no fim, né? Um olhar para trás que eu faço para a seguinte situação. Eu então fazia triatlon, estava bastante envolvido, tive bons resultados na categoria, fui campeão sul-americano da categoria 35-39 em 1991, que teve um olímpico, foi o primeiro campeonato sul-americano no Rio de Janeiro. Isso, nossa, foi legal aquela prova, hein, Roberto? Aquela foi boa, né? Meu Deus do céu, lembra? A gente atravessava ali a cidade, enfim, passamos pedalando e correndo, enfim. A gente saiu de Guaratiba e foi terminar, sei lá onde, no Leme, não sei, uma prova bacana demais. Passando por todo aquele visual, toda aquela coisa toda, bem organizada, né? Realmente foi. Então, mas assim, naquela época eu quis dizer, olhando para trás, era pronto, participei disso tudo e tal, mas depois assim começou, que é natural a gente olhando lá na época, eu também tinha filho pequeno, estava casado e estava trabalhando, então eu comecei a deixar um pouco de lado, tanto que eu depois fui para fazer maratonas, fiz 4 maratonas em Nova York, uma de São Paulo, né? E, então, nesse sentido que eu quis dizer que eu não continuei mais, né? Mesmo depois, também cabe essa coisa de não aproveitar tanto, também cabe até para quando eu voltei a fazer mais triatlon, de uma forma mais
regular, que foi em 2004, né? Que eu fazia uma prova ou outra aqui e tal, mas quando eu voltei mesmo, e foi com o Ironman, que aí realmente eu fiquei mais, de novo, preso ao negócio, né? Mesmo os primeiros Ironmans também foram mais assim, que legal, deixa eu terminar, isso aqui é uma coisa legal, deixa eu me preparar. A noção não era tão grande, deixa eu ver que preparo que eu preciso. Então também foram anos assim que, quando eu falei não aproveitei tanto, é um olhar de agora, né? Até meio injusto comigo mesmo. Tá, entendi. Nesse sentido, o que deu para valorizar foi... Você não levou tão a sério quanto você leva hoje, então, e talvez você, enfim, tenha até um certo arrependimento, porque você poderia ter tido resultados muito melhores. Mas, enfim, era o que você queria fazer na época. Eu não tenho, porque a vida é assim, né? Exato, não tem o si. Arrependimento é um sentimento ruim. A gente não tá aqui, né? Então. Eu que ajudo a consciência, eu falo, deixa eu pensar uma coisa boa, né? Porque a cabeça, se começa a falar arrependimento, ela entra num canal de ver tudo de ruim e o que você não fez bom, e aí se desdobra, né? E aí vai, né? Então eu nunca me arrependo, eu falo, foi constatado isso. Agora o bom é o seguinte, eu ainda tenho muitos anos pela frente. Pois é, então, isso aí. Então eu vou fazer, né? Então... por sinal, eu acho também que você que disse isso, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor a seguinte frase: a consciência é o maior aliado para a conquista da motivação para enfrentar a vida, que é puro movimento. Não sei também se eu ouvi ou se você falou isso. Não, eu falei numa entrevista que é o seguinte, né? Uma coisa que eu acredito muito e uma visão de ideias que eu tenho, que me norteiam na vida, né? Seriam assim, uma série de coisas que eu diria que eu aprendi, né, e que eu uso como norte para a minha vida, né? Eu sou alguém, como eu falei, um médico da consciência, então eu entendo o seguinte, né? Se você começa a definição, por exemplo, vida é um processo de autogeração e automanutenção de ação. O que quer dizer isso? Se eu pego um relógio que está aqui na minha frente e empurro o relógio, eu percebo que dele não vem nenhum movimento. O movimento foi colocado por mim, então esse relógio não tem vida. Como é que a gente vê que um passarinho está morto ou não? A gente dá uma cutucada com o pé e aí você vê, se tiver no mínimo uma tensão muscular típica do estado de vida, então você vê que aquilo ali tem vida. Se tiver duro que nem pedra, é porque a vida acabou. Então, essa né? Isso é fácil você perceber. E outra, e também você olha qualquer planta e qualquer animal, e você vê o seguinte, né, que esses seres vivos, eles, né, têm a sua ação, o seu movimento voltado única e exclusivamente para a manutenção da sua própria vida. Ou seja, a planta, ela não vira para fazer sombra para o capim, ela vira para o sol. Por quê? Porque o sol alimenta ela e faz com que ela cresça. Ela já tem a vitalidade que fez ela brotar e crescer. Número 1, a vitalidade, né? O impulso para ser. Depois, o movimento dela é movimento, vida é movimento. Ela brota, cresce, desenvolve, volta para o solo e estende a raiz para o solo, não para cima da rocha. Exato. Por quê? Porque o movimento é de automanutenção. Tá procurando Você pega a vida. O animal... Então, e a consciência dela é uma consciência só de sensação. Aí um ser vivo mais evoluído é o animal, a zebra. Então, o que acontece? A gente já vê que o animal é movido à sensação, né? Ele também sente, só que ele já tem a função da percepção. Ou seja, ele guarda o dono que cuida dele, ele tem a memória do dono que cuida dele. Ele já sabe, né, ir em direção a um caminho que leva a zebra para ela pastar. Né? Então o que acontece? Mas continua um ser vivo de novo com as mesmas características, vitalidade, sensação, e ele acrescentou a percepção. Né? Então, e isso é inato, né? É automático e é infalível.
Eu estou falando dessas compreensões, são tudo compreensão minha, né? Então, vamos lá. Não quer fazer se faz sentido. Cada um trabalhe isso, joga fora se não fizer sentido, né? Só estou falando como é que eu trabalho a minha cabeça, né? Não estou aqui para provar nada para ninguém, nem fico pegando aqui referências bibliográficas, eu não trabalho assim, né? Tá. Vocês me escutem, joguem fora o que vale a pena ou não. Aí o que acontece, né? Vem um ser humano, que é um outro ser vivo, com um tipo de consciência diferente. Qual que é? Né? Ele sente, ele percebe, só que ele pensa. Né? O homem é um animal racional. Dizer a definição de homem. Racional, o que quer dizer? Que raciocina. Raciocínio, o que é? Um encadeamento lógico de ideias. O que é uma ideia? É a representação intelectual de um objeto na sua ausência. O que isso quer dizer? Eu consigo, através da ideia, saber o que é a morte. Eu consigo saber o que é o tempo. O animal não sabe o que é a morte. Não tem noção, Não tem. Ele evita uma situação de agressão, né? Mas por instinto de vida, não por concepção da morte. Entendi. Então, o que acontece? A hora que o homem adquire esta função a mais na sua consciência, de ter ideias, ele sai do paraíso. Né? O homem não comeu o fruto do conhecimento, então, né, ele é expulso do paraíso. Eu compreendo assim, entende? Eu estudo isso aí para aprender, então eu falo, então eu acho assim, que a hora que você desenvolve a capacidade de fazer ideias, você pode fazer ideias erradas. Esse é o problema. E como você pode fazer ideias erradas, né? Aquela função básica que a planta tem e que o animal tem, que é infalível, ele não erra. A zebra não tenta comer carne, o porco não tenta voar, o homem faz essas coisas, ou seja, faz algo que não é o que ele é. Né? Então aí, nesse momento, por quê? Porque ele tem ideias e pode ter ideias erradas. Então, nesse momento, né, a capacidade de ter ideias tira o homem do paraíso, de que é tudo inato, automático, ele não precisa aprender, né? Ele precisa aprender. Aprender, inclusive, como às vezes ele está errado. Né? Então, nessa hora, né, o homem passa a ter que desconfiar da sua consciência, aprender a examinar sua consciência, né, e religar as ideias que ele tem no que ele está fazendo, porque se o homem faz uma série de coisas que, na verdade, não fazem bem para ele, o movimento dele, chega uma hora ele não tem motivação. Né? Se eu faço toda uma coisa errada, eu não tenho motivação. Chega uma hora, instintivamente, o corpo fala, para. Entendi. Fica deprimido aí. Porque você não tem por que fazer. Porque o que você faz não te faz bem. Aliás, te faz mal. Então, para buscar motivação, para poder dormir, eu tenho que saber o seguinte, eu tenho ideias aqui que não me motivam, não me deixam dormir, não dão sentido à minha vida. Eu acho que elas são certas, mas deixa eu desconfiar delas. Eu preciso me ligar noutras ideias. Qual outras ideias? Alguém que diz uma nova? Não, aquelas que são compatíveis comigo. Como é que eu descubro isso? Aí é o difícil. Claro, E aí, não tem fórmula, né? Não tem. E aí varia de pessoa para pessoa. Isso. E aí, inclusive, a gente tem a palavra religião, vem do latim religare. Foram as primeiras formas de você buscar conhecimento. E conhecimento com que intuito? Não técnico, mas conhecimento com o intuito, se liga no que você, homem, se desligou, que é o caminho que você tem que seguir. Não sei se... Não, deu para entender. Né? Então, voltando à motivação, né? Qualquer que seja a sua disposição, tirando pessoas que nasceram com uma vitalidade muito baixa, então qualquer coisa serve, está esperando morrer, tudo bem, são seres cada um com o seu jeito, né? Ou pessoas que nada vale na vida, e de que então um delinquente que nada vale, nem a vida dele vale, então ele pode fazer qualquer coisa e qualquer coisa vale, quanto muito ele sai na frente do caminhão, se o caminhão for atropelar ele, come pouco e bebe pouco. E pronto, e o resto é qualquer coisa. Tirando essas pessoas, a gente que valoriza a vida, o que é valorizar? É ir em busca de, é a tal coisa que o animal vai em busca de. Pessoas que, esse é o amai, amam, vamos amar. O Beatle falou, all you need is love, quer dizer, ter essa função de valorização. Para valorizar, você precisa escolher certo, senão você não fica motivado. Entendi. E é isso que no Roberto Azevedo o esporte cumpre grande parte aí dessa motivação.
Eu falo, por favor, não me dê um ticket para assistir a melhor orquestra filarmônica no Royal Albert Hall de Londres, porque eu não tenho o campo de habilidade, de capacidade de entender a música, de eu apreciar. não tenho. Não tenho. Eu imagino, por paralelismo ao esporte, eu sei o mundo que aquilo é, a maravilha que deve ser para um músico descobrir tudo que tem para descobrir na música, como a gente, né? Tudo que a gente tem para descobrir no dia a dia da gente na vida e no esporte também. Mas é um canal que não serve para mim. Eu vou dormir lá. Entendeu? Eu vou olhar, não vou conseguir captar. Então, agora, pega a minha área, que é o trabalho que eu faço. A minha sentido de construtividade, então é a vontade de passar as coisas, de fazer um bem, o que eu puder ajudar alguém, mas porque faz bem para mim também, sabe? Claro, então, é o que te realiza, né? Eu quero fazer o bem, porque é legal fazer o bem. Eu quero fazer o bem, para mim faz bem, mas sem esquecer de fazer o bem para mim também. Claro. Então escolho as áreas que eu vou fazer o bem. Eu não faço caridade assim, chega boleto de alguma coisa que eu nem conheço, eu não dou. Ou entra alguém no restaurante e fala, doutor, me dá um trocado, posso engraxar o sapato? Eu falo, dá licença, eu estou almoçando, não quero engraxar o sapato. Então, assim, eu não fico, tem que ajudar o coitado. Não, eu vou ajudar da minha forma. Pega um moleque lá do clube, que não tem recurso, eu tenho um rolo a mais para dar para ele. Eu vejo que o cara está na pegada, eu tenho o prazer de dar um rolo para ele que eu não estou usando. Não sei se... Não, sim, deu para entender. Então, nesse sentido, então voltando, né, a motivação. Então, eu preciso ficar motivado, eu preciso encontrar alguma coisa que me faça sentido. Por exemplo, fazer exterra, para mim não faz muito sentido. Talvez um dia eu possa fazer, mas não vai fazer sentido, porque mountain bike é diferente, entendeu? Até uma coisa muito parecida. Poderia fazer, né? E o Ironman te trouxe isso, né? Mesmo depois dessas primeiras vezes que você participou, você disse que já são 30 ou mais de 30, o Ironman te trouxe isso, você foi enxergando no Ironman isso, não é à toa que você acabou se dedicando aí nesses últimos anos praticamente a uma única ou 2, 3 provas por ano que são sempre um Ironman. Então, e o Ironman, o que aconteceu? Foi um conjunto de situações que me fazem sentido, né? Então, mais até do que o resultado final é só mais um estímulo para eu continuar nessa história. Entendeu? E eu, então, no Ironman, o que o Ironman fez? Junto com uma série de outras coisas, eu tenho uma esposa que me acompanha perfeitamente, que entende perfeitamente, é a melhor Iron Wife que existe. Que tem uma vida, ela não faz isso por esforço, ela também tem uma vida própria dela, realizada, então eu treino e trabalho o dia inteiro, ela também fala as coisas dela, então junta uma mulher que te entende, que faz sentido, os filhos já estão tudo grande, também já entende. Outra fase com os filhos. E junta o trabalho que eu trabalho muito, mas que eu posso escolher os meus horários, né? Que também é uma coisa muito regular, não tem que ficar viajando, então dá para eu estar sempre aqui sediado. Então junto um monte de coisa. E outra, uma coisa que eu gosto, e eu gosto de progredir, de crescer, de desenvolver, de buscar, de aprender, e eu faço isso tudo dentro do Ironman. Né? Então, mais até do que o resultado, a minha filha virou para mim e falou, pai, engraçado, as pessoas viram para mim e falam, bom, teu pai já ganhou tudo, agora foi campeão africano, foi campeão do Ironman Brasil, já foi campeão do não sei o quê, e agora foi campeão do mundo. Bom, agora o que ele vai fazer? Acho que ele vai... Não tem mais o que ele fazer. Ela dá risada, ela fala, vocês não conhecem o meu pai. Porque ela sabe, né? Quer dizer, que isso tudo só serve para eu entender mais. O que eu vou treinar mais? Vou treinar na câmera do trampolim elástico que eu vi lá em Moema. Tem um alemão que dá uma aula de trampolim elástico. Deixa eu ver lá o que eu vou fazer. Deixa eu dar salto queniano. Deixa eu treinar mais a parte de cima do corpo. E deixa eu treinar corrida desse jeito. Então, né, só motiva eu ficar mais nessa história. Aí entra. Você se alimenta bem, né? Você dorme bem. Né? Então, esse conjunto de coisas, né? Que te mantém num equilíbrio que para você faz sentido e te mantém feliz. Sentido. Então, aí eu tenho motivação para acordar e consigo dormir, mesmo com as minhas negatividades, né? que eu também as tenho, né? Claro, Nosso inimigo interno, nosso sabotador, né? E mesmo contra isso, aliás, me ajuda muito a combater isso, né? Claro. Que são que as pessoas têm muito, né? Que já tô velho, tô cansado. Cara, você não tá velho, né?
Uhum. Ô, Roberto, como é que... isso é um assunto que acabei de fazer 50 anos e eu acho que eu tô bem, mas eu tenho certeza que eu não tô bem como eu já estive, e isso é uma coisa natural da vida e eu tenho vivido muito isso. Eu tô conseguindo, aos trancos e barrancos, tô conseguindo vamos dizer assim... passar pelas décadas de vida vividos e tendo, né, tido desempenho bacana quando eu era garoto e tal, no esporte e tal, eu estou conseguindo passar por isso relativamente ileso e estou aprendendo, às vezes pelo bem e às vezes pelo mal, que a minha realidade física hoje, do meu condicionamento, ela não é como já foi, mas também poderia estar muito pior e é muito melhor do que de muita gente mais nova do que eu. E eu acho que isso é o grande barato de você estar envelhecendo, no sentido de você estar ganhando sabedoria para viver com essas realidades que se apresentam a cada dia, a cada ano que passa pra gente. Como é que você passou por todos esses estágios da sua vida e chegou agora, né, nos 67 anos, cara, super bem, e esse título de campeão mundial agora, ele acaba sendo simbólico nesse sentido, por isso que eu acredito que muitos te admiram, como eu te admiro, como tantas outras pessoas te admiram, que eu conheço, porque você chegou nos 67, que é uma idade de fato, já é uma idade avançada, mas você conseguiu estar numa forma física invejável, esteticamente quem te olha, né, não te dá essa idade de 67 anos, ouvindo você falar e conversar agora aqui, principalmente aqui nesse nosso bate-papo, mas também no dia a dia lá no clube, a gente percebe que, cara, você não condiz com o estereótipo que a gente tem na nossa sociedade aqui brasileira de quem tem 67 anos. Como é que você foi passando por essas fases e foi lidando com a queda no teu vigor físico, porque é inevitável, né? Você não é um cara mágico e mirabolante, eu acredito que você não faça reposição hormonal. Não. Mas tem muito a ver com a cabeça e com essas atitudes que você acabou de passar aqui um pouco aqui pra gente, dessa visão de encarar a vida. Como é que você foi passando por isso? Teve momentos que você se sentiu de fato, tipo, entre aspas, velho? Ou você foi sempre também se adaptando e conseguindo achar novas realidades, novas motivações? A coisa mais rica que eu adquiri aqui, eu vou dizer assim, numa intensidade muito maior nos últimos 5, 6 anos, né? Eu sempre falo 2016 que eu tive uma hipotermia lá em Floripa, né? Mas uma coisa que eu mais adquiri, que é o mais importante, que é o que mais dá para desenvolver, foi uma noção, né, do seguinte, né? A vida, a gente tem que buscar, né? De novo, as regras da vida. Eu falo, o animal ele vai buscar alguma coisa. Então a gente tem que buscar alguma coisa. Então eu falo para mim cada vez mais, vai atrás do que você pode ir, fique satisfeito com o que você tem e vá buscar sempre um interesse dentro dessa situação. O mais importante que eu adquiri numa profundidade muito maior nos últimos anos, né, seria o seguinte, né, vamos valorizar, tem que ficar no estado de valorização. Valorização é busca de. Para buscar, você tem que acreditar, no mínimo, que tem coisa lá que você pode conseguir, né? Então, aplicando isso no triatlon, né? O que eu faço, né? Vai cada vez mais, tenta buscar alguma coisa, não deu certo, tá cansado, continua, vai procurando. Errou, não serviu, tá bom, vai buscar outra coisa, joga isso aí fora que não serviu, né? E o mais importante é, você gosta de fazer isso, valoriza isso que você está fazendo. Aí quando vem um título, o que serve o título, que serviu para mim, é o seguinte, só justifica mais ainda eu ficar na valorização das situações. Uhum. Eu vou te contar uma passagem, eu estava lá correndo, a hora que me informaram lá, a situação que eu estava na corrida, e que eu tive a oportunidade de saber, você pode ganhar a corrida, eu já estava feliz de estar lá. Uhum. Quando eu entro de manhã, eu olho aqueles voluntários todos, eu olho aquela organização, eu olho o dia nascendo, eu falo, já tenho tudo na vida. Exato. Já estou ali. E como é que você entra numa prova falando que já está tudo, que já tem tudo? Você entra muito satisfeito, muito bem. Como é que você entra numa situação muito satisfeita e bem? Você performa bem. Uhum. Você está se sentindo... Assim, eu já começo por aí. Você está se sentindo completamente feliz.
Já tá bom. E aí você olha lá, você tem que saber enxergar também, né? Os voluntários, a dedicação, a seriedade para pôr um número no teu braço, com que respeito. Aí eu agradeço a eles sentem agradecidos. Eu falo, o seu trabalho é muito bom, muito obrigado, né? E aí você vai, a organização toda, aí você olha em volta, tá toda aquela nata do triatlon, aí você vê aquele mar. Então eu vou valorizando tudo isso e falo, olha, já ganhei de estar aqui. Eu guardo aqui no canto da cabeça, realisticamente eu quero chegar entre os 5, eu tenho chance, e por questão de princípio eu acho que eu quero ganhar também. Né? Então você já sai assim, você já sai bem. Porque eu estou valorizando todo o processo, entende? Todo já conquistei, já tá bom. Não que eu não queira mais. Eu entendi. Agora, 2 coisas que eu gostaria de saber aí de você com relação a isso que você acabou de falar. A primeira, os americanos fazem muito bem feito o marketing, né? A gente tem que usar realmente, enfim, a gente tem que reconhecer que os americanos vendem muito bem qualquer coisa. E Kona não é diferente. E com as redes sociais e com essa facilidade, a circulação das informações, do conhecimento e a própria internet, a gente percebe que eles estão acertando cada vez mais. Não é à toa que o Ironman, como uma empresa, é um sucesso, né? Foi comprada aí recentemente e tal, por um valor bilionário e tal. E Kona é o campeonato mundial disso tudo. Kona é o epicentro do triatlon mundial. Eu arrisco dizer que muito mais até do que Jogos Olímpicos e tal, até porque acontece, né, anualmente, há tantos anos. Mas eles vendem muito bem isso, de que você está levando um pedaço da ilha, de que a ilha tem uma energia, né, que é a lava da deusa Pele e tudo mais. Quer dizer, eles fazem um pacote que as pessoas querem consumir, né? Não é à toa que depois da marca Harley Davidson, a tatuagem, o Ironman é a marca mais tatuada no mundo. Então, o que eu acho? Eu acho que muito é para inglês ver, tá? Minha opinião. Acho que muito também o americano faz isso, claro, com sentido de vender, né? De tornar uma marca que vende, enfim, desde relógio até, enfim, calça jeans. Numa época tinha água do Ironman e tudo mais. E eles querem ganhar dinheiro, obviamente, hoje principalmente porque é uma empresa que precisa gerar lucro e dar dividendos para os acionistas. Mas você acabou de citar aqui uma coisa que para você não é, né? Você não está em busca da tatuagem do Ironman, não que eu tenha nada contra isso, mas eu digo, o teu propósito é muito mais pessoal, muito mais nobre, o que condiz de fato com o que eu acredito e com, claro, até a tua profissão. Mas você acha que as pessoas, de uma maneira geral, enxergam isso que você tá falando ou algo similar? Ou as pessoas estão mais em busca do, vamos dizer assim, do título de fato, de ser um Ironman que participou de Kona? Porque, por exemplo, quando tem a distribuição de vagas para Kona, né, aqui no Ironman de Florianópolis, e algumas pessoas não conseguem, a gente sabe, né, e vê, eu já vi pessoas que se desesperam, pessoas que choram porque não conseguiram, ou pessoas que estão passando a vida, entre aspas, buscando a tal vaga para Kona e de certa maneira não estão satisfeitos porque não conseguiram participar de Kona. Como é que você enxerga isso? Enfim, na tua visão particular e pessoal como psicoterapeuta e também como atleta que conseguiu conquistar a vaga para Kona? Então, eu olho assim, eu vejo assim, eu falo, é a minha verdade, né? Então eu vejo assim, a gente não imagina muito, mas existem os mais variados tipos de pessoas do mundo no que diz respeito aos mais variados tipos de motivação pessoal que aquela pessoa pode ter. E cada um tem a motivação em função do que ele é, né? O cavalo fica motivado a comer grama, a minhoca quer ficar dentro da terra. A minhoca não é melhor que o cavalo, a águia quer voar, né? Só não chama, o salmão quer andar na água, quer nadar na água. Então é o seguinte, não tem um melhor ou um pior, tem diferentes tipos de interesse em função da natureza de qualquer um. Então eu olho a coisa assim, no que diz respeito a toda coisa que fica muito grande, como o Ironman do Havaí, ela tende a chamar o interesse dos mais variados tipos de pessoa. Então tem o mais variado tipo de pessoa.
E que o importante é cada um tá realmente usando, vendo e querendo fazer o Ironman de um jeito que lhe faça bem. Se a pessoa gosta de fazer o Ironman para pôr uma tatuagem, ou então ir para o Ironman para dizer que fez um Ironman, se ela estiver feliz com isso, estiver bem, tudo bem, fica na sua. Uhum. Só não vem dizer que eu tinha que fazer a tatuagem também. Entendi. Entendeu? Uhum. Não venham me dizer o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, mas eu também não vou dizer para ninguém. E aí o que a gente encontra? Os mais variados tipos de interesses indo para o Havaí, ou perseguindo a vaga do Havaí. Se a pessoa está bem, está feliz, ela vai lá e o que ela quer mostrar ali no Instagram dela, alguma coisa que ela fez e não passa disso, se ela estiver feliz com isso, pronto, continua. Legal. Vai fazer. Agora, existem tipos e tipos de interesse. Tem os interesses das pessoas, eu me incluo nelas, que o mais importante é saber dominar a prova. E sabe o que eu senti na prova agora, que foi a melhor coisa que eu trouxe do Havaí? Foi quando eu senti que eu poderia ganhar, me veio uma felicidade, uma satisfação, mas pelo quê? Vinha pelo seguinte, né? Você pode ganhar, então é o seguinte, Roberto, veio assim uma coisa forte na cabeça. Então, você pode continuar fazendo tudo o que você está fazendo, porque tá bom. É como me desse o direito de continuar fazendo, porque tá bom o que você está fazendo. Então, o que mais que eu ganhei foi poder continuar fazendo isso. Mesmo se eu perder, se eu escolher errado, né? Se eu amanhã o cara fala, você vai correr na USP aí, mas e se você não performar bem? Qual é o problema, né? Se eu não performar bem agora, na semana passada, né? Então, olha só, foi a coisa que eu mais ganhei, foi isso. Eu posso continuar fazendo o que eu quero, tá bom, né? Você está aprovado, então pode continuar no processo, seja qual ele for. Se correr mal, se correr bem, se faz a escolha certa, se quer tentar de novo, isso é a vida. As pessoas ficam muito abaladas em não terem tudo certinho, porque elas mesmas se desclassificam. Se dentro de determinadas coisas eleitas, elas não preenchem. Só que aí a pessoa não ousa, a pessoa não se aventura. E para pessoas que gostam de ousar e aventurar, né? Então, eu sou desse tipo, então, né? Do que quer fazer, mas pelo sentido de conseguir ter uma performance cada vez melhor, um domínio da prova. A Ironman é uma coisa feita para dar errado, é muito complexo. Exato. São tudo quanto é tipo de coisa. Então, você tem que estar preparado para não dar certo. Mas se você gosta muito, tem que ter isso que eu consegui ganhar lá, né? Pode continuar, Roberto. Aí veio uma vozinha negativa lá, né, que sempre vem um negativo, né, e falou, bom, tem uma série de amigos aí, que é um grupo maravilhoso que eu reuni, de amigos meus, uns que entendem de teatro, outros não, mas tudo gente do bem, gente de princípio e de valor, né, que estavam assistindo e eu sabia, né. Aí eu falei assim, putz, agora é o seguinte, você formou esse grupo, tá todo mundo assistindo, você tem chance de ganhar, agora não vai me decepcionar todo mundo, né. Veio assim meio de cobrança, né? Falei, putz, né? Falei, não, vou usar esse negativo a meu favor, deixa eu correr mais, né? Então assim, o importante é a gente ficar seguro com o jeito que a gente faz o triatlo, não se perturbar se outras pessoas fazem do outro jeito, né? Cada um na sua, né? Forma. A gente tem só a convicção da nossa. Exato, né? E não julgar os outros. O nichozinho, eu treino com gente que treina como eu. Eu tô lá no Pinheiros, que eu gosto do treino do Luiz Gandolfo, porque é um treino do tipo que eu gosto. Então isso vai fortalecendo. Eu vou na estrada atrás do Arthur Ferraz e outros, né? Então ali é o pessoal que me faz sentido. E tudo bem. Agora, outros querem praticar de uma outra forma, acham que a gente é louco, tudo bem, cada um na sua. Então acho que não tem problema. Tá, mas você acha que o que torna a Kona tão especial é, na verdade, uma visão que, claro, eles criam uma imagem, né, de Kona,
Mas é impossível a gente dizer o que tem Kona de especial quando você vai explicar, sei lá, se você tivesse que fazer uma palestra e explicar para todo mundo o que Kona tem de tão especial. Você vai explicar a tua visão, como você acabou de explicar. Não dá pra gente dizer, é uma ilha que tem uma magia. Não, cada um vai enxergar o Kona da sua própria maneira e vai valorizar isso como é hoje em dia. E é como tudo na vida, né? Quanto mais a sua capacidade de conhecer, né, mais você vai poder tirar tudo que Kona na verdade é. Tem gente que tira alguma coisa superficial de Kona, que isso é dito que é uma coisa legal, na mídia é muito falado, é bonito ser Iron Man, e é bonito ir pra Kona, e fica nesse superficial. Né? Tudo bem, não estou criticando nem nada. Agora, quanto mais você puder conhecer, mais profundo você entende tudo que aquilo existe. Aí as pessoas chamam de mágico. Não é de mágico, mas existe aquilo difícil de se enxergar. Isso, né? Legal, gostei então, dessa definição. Falado mágica é para aquilo que é muito difícil de enxergar. Né? Um conceito, por exemplo, milagre. Milagre é uma coisa que é muito difícil, está muito fora da sua visão, que se você quiser usar a palavra milagre assim, você conhece aquela coisa que até então não existia no teu mundo. Essa é a faculdade de conhecer. Né? Então tem de tudo, tem um grau de conhecimento, de noção do que aquilo é, que chega a um ponto que você nem descreve. Né? São coisas de difícil descrição. Na Terra. E de percepção, né? Porque não estão ali notórias para todo mundo ver. São poucas pessoas que têm a capacidade, o privilégio de conseguir enxergar isso que talvez eles chamem lá no Havaí de coisa mágica e tal. Né? Então, aí você vê, as pessoas, aquele que fala isso é mágico, tem que ver se ele está falando que isso é mágico porque ele ouviu falar que é mágico, então é legal ser mágico e ele fala que é mágico, né? Ou se o cara que sentiu aquilo mesmo, né? Eu estou às vezes lá no Lava Field, lá no pedal, né? E eu assim, de verdade, eu ponho a mão assim, deixa eu pegar a energia do Lava Field. Eu não acredito em alguma energia do Lava Field que vem na minha mão, mas aquilo é um estado que me faz bem. Claro, porque eu falo, olha, eu estou tratando isso como algo sagrado, né? Então, né? Eu vou fazer sacrifício, né? Aqui, sacrifício, que é o sacrum facere. A palavra sacrifício vem fazer o sagrado. Então eu entro nesse estado, eu tenho que fazer o melhor que eu puder fazer aqui, que é o que eu gosto. Não é o título. O título é só né, a consequência, né? Para ver. Né? Tá, e aí então, outra coisa. Entender isso, só uma coisa. Estão passando um filme do Pelé aí, e um amigo observou muito bem. Né? Um filmezinho do Pelé, ele falou assim: você reparou uma coisa? Ele falou: o quê? Só passam as jogadas do Pelé, não passam um gol do Pelé. Aliás, passam algumas jogadas que ele não terminou em gol, mas que são as coisas mais preciosas para quem entende da excelência que alguém alcançou em algum campo. Então o legal é o seguinte, eu falo, cara, isso é o exemplo disso, o gol é o final, é o título. Claro que você quer o título e persegue o gol, mas a excelência está na jogada que o cara fez, não precisa o gol. Isso que precisa enxergar, né? Isso ajuda a entender a importância maior do que o cara fazia e não só do gol que ele fez. O gol acaba sendo consequência, foi o cara que fez mais gols. Claro. Só para citar, essas coisas ajudam a gente a entender, né, a importância de como se faz. Então, Roberto, eu acho que aqui, humildemente, através da minha colaboração desse meu projeto de Endorfina, eu estou alinhado aí com você, né? Eu estou buscando obter aí, através não só de você, mas de todos os convidados que já passaram por aqui, um pouco mais de conhecimento e valorizar não só os títulos de todos que já passaram por aqui, mas conhecer um pouquinho melhor o que torna você e todo mundo que passou por aqui pessoas que conseguiram atingir esses resultados que são expressivos, mas através do conhecimento da jornada, das crenças, do que motiva vocês, e não necessariamente só valorizar o que a internet valoriza, o que as redes sociais principalmente valorizam, que é o título, né? Não há dúvida, eu sou um grande admirador seu, já de longa data, e o que eu admiro, é como eu falei, o grupo de pessoas que eu fiz, são pessoas que para mim têm os mesmos princípios, os mesmos valores, né? E que tem essa vitalidade e essa vontade de realizar, seja em que área for da vida. Então, quando eu identifico pessoas assim, eu falo, eu tenho o meu mundo aqui. E legal. Você é uma delas que está nesse mundo. Que né? bom, cara, obrigado. Então, já lá atrás, para o pessoal que não te conhece, era o seguinte:
ia pedalar, tinha um pedal que era até o aeroporto e voltava. O mais legal do pedal, eu ia lá atrás, né, tentando acompanhar até lá, o mais legal era ver o Michel Bogli chegar lá, não conversa com ninguém, porque ele não estava com tempo de fazer papo com ninguém, com a bicicleta light speed dele de titânio e uma bandeirinha laranja atrás, você lembra, Michel? Lembro, que só ele tinha para sinalizar, e cheio de ciclista lá, e o Michel baixava a cabeça e ele ia fazer o treino dele e o máximo possível. Eu olhava e falava, puta, não é à toa que esse cara é bom, né? Entendeu? E agora continua do mesmo jeito. Você pode mudar de área, mas a tua personalidade, o seu ser vem nisso. Então, realmente, o que você faz aí, Michel, né? Você tem interesse mesmo em divulgar, e divulgar de verdade, né? Te interessa você realmente passar alguma coisa para alguém. Então, você está de parabéns. Né? E você, às vezes a gente acabou prova aqui, desvirtuou uma coisa ali, né? Acaba um pessoal ali, vem outro pessoal ruim, mas a gente sempre constrói o mundo da gente com pessoas assim como você. Que bom, cara, obrigado. E por falar nisso, aliás, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu tinha anotado quando você estava falando. Não precisamos falar pontualmente dessa prova agora que você acabou ganhando, né? E aí tem vídeos já na internet, você já deu também aí algumas entrevistas, mas como é que você lida nos momentos que você está com as vozes aí sabotadoras, falando mais alto, nos momentos de baixa, que todo mundo tem, principalmente numa prova como o Ironman, que você acabou de dizer, e eu concordo, assino embaixo, tem tudo para dar errado, né? Quando dá certo é porque é um ponto fora da curva, e isso talvez seja o grande barato que motive a gente no triatlon de uma maneira geral, mas principalmente nas provas de longa distância. Como é que você resolve esses momentos que você tem aí de autossabotagem, de pensamentos ruins, negativos? Eu já tive muitos que eu não consegui resolver. Eu fiquei tomado pelo negativo e saiu tudo errado. Eu tive que esperar uns dias para resolver. Aí a solução é falar, bom, é a natureza da coisa, deixa eu melhorar. Uhum. Pronto, deixa eu ver se eu encurto esses dias, deixa eu ver se na prova eu consigo encurtar. Então, só para dizer, não tem a maravilha não, né? Uhum. Eu estudo isso, eu sei lidar com isso, mas muitas vezes eu só pego e paciência. Uhum. Algumas eu corto mais cedo, outras eu corto mais tarde, outras demora mais ainda. E eu tenho que falar, vai sofrer um tempo aí, cara. Então, assim, então tem isso. Ali nessa prova em si, teve muito poucos momentos negativos, né? Uhum. Então, que eu consegui, por exemplo, quando a Fernanda Palma me avisou, olha, a distância do cara diminuiu de 4 minutos, você estava 19, o cara está agora a 4, no quilômetro 35, né? Eu não tive nada negativo, pelo contrário, eu peguei o positivo, eu falei, agora você é um movimento de corrida, você não tem dor, você não tem medo, você não tem pensa, você não julga, só corre, não bebe, não come, só corre. E foi o que eu consegui fazer até o final. Então o positivo foi, você não é outra coisa, e você não vai ter cãibra, você não vai parar, não anda, porque você não retoma o movimento, e eu consegui chegar. Agora, o negativo veio depois de tudo acontecido, a maior festa, os amigos, os filmes, eu em casa à noite, vendo o meu grupo de amigos lá, todos, aquelas mensagens todas, eles acompanhando, matando todos do coração, etc. tal. Aí eu vi de novo o vídeo de eu chegando, olha o negativo. Eu olhei e veio na minha cabeça o seguinte... Putz, você já é um velho, com esse tom. Você já é um velho. E você me chega desse jeito, todo torto, com essa figura. É ridículo isso. Aí ficou fácil também, né? Uhum. Para poder combater. Falar, se não tá bom o que eu já fiz, eu não vou acreditar em você, negativo. Que legal. Então... Né, a gente tem que, como é que eu faço? Eu tento ridicularizar o negativo, falar, não precisava mais isso. Aliás, eu cheguei assim porque eu vim que não pensava em outra coisa, dei tudo que eu tinha. O que é um mérito, né? Porque... Você desmoraliza o negativo, fica trabalhando para falar que ele é ridículo, que não procede, usa a lógica e a razão, e aí você põe o pensamento amigo no lugar, né? O pensamento amigo eu fui campeão, tá bom, né? Ô, Roberto, você consegue ter esse tipo de enfoque, você consegue resolver essas questões assim, que eu acho muito legal.
muito porque você estuda e dedicou uma vida e dedica aí a psicoterapia, ou também porque você também foi vivendo e experimentando e errando e acertando pessoalmente nas tuas próprias empreitadas aí ao longo de tantos anos praticando triatlon? Todo mundo que sofre, todo mundo que tem uma ansiedade, uma depressão, uma questão existencial, situações que ficam difíceis para lidar, que sente as coisas muito pesadas, todo mundo que tem isso tem uma grande motivação para aprender a desenvolver esse pensamento. Hoje em dia a gente vê como uma coisa muito boa, existe mindfulness, existe meditação, existem instituições maravilhosas, né, como doutrina espírita, outras religiões, tudo que consegue encaminhar a pessoa para isso, com todas as novidades, coaching, com todas as novidades que estão surgindo, é porque existe essa demanda. Então, a primeira coisa que ajuda muito a pessoa a desenvolver essa luta com o negativo é ela sofrer, entendeu? Às vezes chega a pessoa com pânico no consultório, eu falo, bom, primeira notícia, você está tendo pânico, eu sei que é desconfortável, mas é a melhor coisa que podia fazer, porque você vai ter consciência agora do que está te infernizando que você não tinha. Legal. E vai ter que ter um trabalho de trocar o pânico por outro pensamento para não ter pânico. O pânico é um alarme. Tudo bem, você vai passando muito mal, eu te encaminho, vai para um colega, toma uma medicação importante, etc., né? Mas voltando à tua pergunta, então assim, eu também precisei sofrer com as coisas, e sofrer é o seguinte, eu não estava habilitado para lidar com certas situações e o meu negativo que apareceu, isso é o sofrimento. Então isso ajudou cada vez mais eu desenvolver, claro que daí você estuda, aí você vai, e eu tenho um talento para isso. Então juntou tudo isso. Né? Legal. Então é um fruto disso tudo aí. Mas já fiz muita coisa, me enganei muito, já fui muito dominado pelo negativo, fiz muita coisa errada, né? Demorei para aprender, ainda tenho muito para aprender, viu? É isso aí. E isso também que motiva a gente, né? Porque também se a gente chegar achar que chegou no topo, você vai falar, bom, o que eu vou fazer aqui agora, né? Não, bacana. Você falou agora há pouco aí também sobre o teu grupo de amigos, a turma lá do clube que te motiva, os treinos do Luiz e tal. Eu quero colocar aqui na verdade, 2 participações especiais de pessoas que eu acho que você vai gostar, e aí eu quero conversar sobre esse aspecto aí da tua maneira de também de encarar a tua vida aí dentro do triatlon. Vamos lá para a primeira participação. Grande Roberto Azevedo, grande mestre Azevedo, grande irmão que o triatlon me trouxe. Grande não no tamanho, mas nas atitudes. Atitude, essa que é a 4ª disciplina desse esporte que ambos amamos. O triatlon foi um catalisador. O triatlon, ele proporcionou um crescimento pessoal muito grande na minha vida, além de trazer pessoas, amizades. Mais do que amizades, uma irmandade, talvez. O triatlon, ele consegue com que você faça análises profundas de princípios e conceitos dessa vida que pode ser muito complicada, muito complexa, mas também muito simples. Muito simples e muito boa de se viver. E o mestre me ajudou a enxergar isso. Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Muito obrigado. Um grande abraço. Tô emocionado aqui, né? Ciro Violim, né? Campeão, o outro campeão mundial. Aliás, não vamos fazer, não sei se a Cris Carvalho foi campeã mundial, Michel, não sei se ela foi, mas que eu saiba, fui eu e ele os brasileiros campeões mundiais, né? O Ciro foi mais que um campeão mundial, ele foi o introdutor de uma outra forma do amador trabalhar e funcionar e treinar. Ele foi o grande exemplo de amador que quisesse ir mais profundo. E é uma pessoa que o que eu tenho para dizer? Eu aprendo constantemente com ele. Eu todo dia, esse período todo, eu mandava para ele o que eu treinava. Sabe o que eu aprendi com ele? Treina, e cala a boca e não vê mais nada, e treina, entre overtreino, treina. E depois você vai ver o que acontece. Então, né? Legal.
É umas grandes. É uma outra coisa que o triatlo trouxe, né, de que é um irmão, um amigo, e ele está voltando para o triatlo agora. Esse ano eu vou ter mais prazer ainda de treinar com ele, porque ele vai voltar para o Havaí. Ah, que legal, cara, não sabia. Ele teve, né, domingo lá no 70.3, eu não consegui falar com ele, mas a hora que eu disse para ele que eu ia gravar com você, ele fez questão de mandar aí um recado para você, e foi isso que ele quis dizer e disse, né, essa admiração que ele tem por você. Muito bacana, o Ciro um grande triatleta, um grande ciclista, enfim, um cara de fato bacana, que bom que ele tá voltando. Agora mais uma aqui pra gente entrar no assunto antes de caminhar para a reta final aqui do nosso bate-papo. Vamos lá. Oi, querido, aproveitando a oportunidade de te mandar um recado durante sua entrevista com o Michel na Endorfina. São 35 anos de amizade, um relacionamento de respeito mútuo, muita admiração entre nós dois e uma alegria que depois desses anos todos nós continuamos fazendo e fazendo muito bem o que a gente gosta muito, que é o triatlo. E muita admiração entre a gente. Eu sei que você sempre admirou minha carreira no passado. E agora as coisas inverteram um pouco. Eu que tenho que admirar o meu amigo que é campeão mundial. Então, deixo um abraço muito forte para você aqui. E espero estar junto contigo novamente, em breve. Esse é o Beto Dolabella. Carlos Roberto Dolabella, esse é outro com que eu aprendi muito. Para mim, eu sempre falo, é a maior cabeça de vencedor que eu já vi. Pois eu concordo. O Armando Barcelos conta uma passagem, né? A gente estava almoçando no aniversário do Dolabella uns 4 anos atrás, eu, o Alexandre Ribeiro, o Armando Barcelos, ele, né? E aí o Barcelos fala assim, sabe como é que era o Beto? Era o seguinte, tinha largada ali, tava todo mundo na beira da largada ali, com o pé na água, né? Uhum. E todo mundo comprimido ali para sair, todo mundo já ocupando aquele lugar um tempão. De repente, vinha pelo lado o Dolabella, dava um mergulho, exato, né? Exato. Limpava o óculos e voltava de costas e saía na frente. Cara, eu lembro exatamente disso, cara. Quer dizer, é muito significativo, né? A capacidade dele buscar o melhor, né? Exato. Então, se ele falou aí que agora ele que me admira, uma coisa importante que ele falou, não, eu que admiro a ele, porque ele continua na história. Pois é. E é o que ele falou. Mais do que os 35 anos ou das conquistas que ele teve, que eu possa ter, que ele foi campeão do mundo há uns 4, 5 anos, né? De short. De short, Então, o que acontece, né? Mais do que isso, a maior vitória é isso que ele falou, a gente continua na história, ele está pedalando, nadando e correndo. Exato. E eu vou continuar muito também, essa é a maior vitória. Ô Roberto, então, nesse assunto, também numa das entrevistas que eu ouvi ou que eu li, você cita essa turma do Clube Pinheiros, você falou de outros nomes além do Ciro, do Dolabella. O Dolabella, claro, não é tão novo, mas o Ciro Violim é bem mais novo. Aí você falou do Alexandre Takenaka, do Pedro Cerise, entre outras pessoas você citou que são pessoas aí também que te motivam e tal. É a tua turma. Que se a gente for olhar para um padrão mundial, nacional, não condiz com a tua faixa etária. E já existem estudos e tal de que a gente consegue, entre aspas, aí, se alimentar também, entre aspas, dessa energia ou dessa juventude, vamos dizer, quando a gente anda com pessoas mais novas, não pelo fato de andar, mas no esporte, que é o assunto que a gente está falando aqui, porque a gente acaba se inspirando e se motivando e tendo como referência e conseguindo absorver dessa energia das pessoas jovens, que é o tal do estado de flow e tudo mais, né? Você acredita nisso? Você busca isso conscientemente, de andar com pessoas mais novas também, né? Eu sei que não são só as suas amizades, os mais novos, mas você busca isso conscientemente ou simplesmente porque também é difícil de encontrar pessoas na tua faixa etária que tenham o mesmo pique, a mesma energia, os mesmos gostos que você tem? O que eu busco, sim, muito conscientemente, né, são pessoas jovens no que diz respeito ao estado de espírito, ao jeito da consciência a trabalhar.
Legal. Entende? Pode ser um rapaz lá, tem um rapaz novo que foi 5º colocado, o Pedro Dias, né? Tem nada, 24, 25, é um jovem, né? Mas é um moleque entusiasmado, dedicado, eu tenho que treinar mais, eu quero dar, o cara que eu dei o rolo, né? Legal. Então eu aproveito ali essa ligação do jovem, e tem um cara de 50 anos que é o Pedro Cirizi, né, que tem 50 anos, e ele é jovem assim, eu vou treinar, vou fazer Lanzarote, e eu vou treinar com o Brad Sutton, e vai lá e treina mesmo de verdade, e fica lá, e eu resolvo a minha vida, e resolve a vida dele, é um profissional de sucesso, um pai de família maravilhoso, né, e é aquela coisa, né, e eu vou depois para fazer Hot, e chegou segundo em Hot, chegou segundo em Lanzarote, né, foi no Havaí, não fez uma boa prova, mas tá treinando aí, fez a prova domingo passado, cabeça de jovem. Jovem vou atrás, eu sou capaz, eu vou, né? E com disposição, com alegria. Então eu procuro ficar com esses estados de consciência de jovem. Né? Tem um dizer que eu aproveito, não sei se é isso que significa, mas que tem um dizer que dizia: venha minhas criancinhas que vós será o reino dos céus. Eu não sou religioso, mas assim, eu aproveito nesse sentido. Né? Se você continuar sempre com o estado de consciência jovem, seja qual for a sua idade, você está no reino dos céus, é um estado de consciência superior em termos de manter a motivação, o interesse e a vontade de viver. Legal. Então, respondendo a você, né, a turma que eu ando é essa turma, né, que acha que tem que treinar mais, quer arriscar, faz treino exagerado, procura descobrir, procura conhecer, né, e que não tem nenhum da minha idade, né, mas eu já vi gente da minha idade assim. Mas é muito mais difícil, então, óbvio. Essa né? turma... e é muito legal, porque, por exemplo, sai para pedalar, treino 6 horas na Nova Band. O Arthur vai puxando o negócio, que é fora de série, ele é a referência da gente. Vai Takenaka, vai o Matheus Vidigal, vai o Pedro Cirizi, vai o João, e vou eu lá. Então é o seguinte, 2 horas forte, 2 horas leve, 1 hora forte, não sei o que, forte e fraco. E pronto, e vamos embora. Aí chega o seguinte, a hora que é o forte, ou eu aguento lá, ou então goodbye. Fica para trás, entendeu? E pronto. Exato, e é a melhor coisa do mundo. Eu não sou tratado como vamos esperar ele. Não tem isso entre a gente. Tá combinado, tá entendido, o objetivo e tá tudo bem. Depois eu chego, já ganhei se eu conseguir acompanhar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Entendeu? Isso aí. Então é essa turma aí, né? Legal. Por falar em ditado, antes da gente caminhar aqui pro finalzinho, tem um ditado, não sei se você concorda, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. O lado médico a gente falou muito aqui agora. Qual que é o teu lado louco? O que você acha que você tá fora da curva dos padrões, assim, até pros padrões de um médico psicoterapeuta? Qual que é a tua loucura? Bom, eu acho que a minha loucura por exemplo, em padrões assim normais, a loucura é o seguinte: eu não vou em festa, eu não vou em casamento, nem a do triatleta, o Daniel Roman lá do clube que eu adoro, e todos os triatletas foram lá. Eu tinha o Ironman da África 2 semanas depois, não pude faltar no treino. Sábado à tarde, nem era à noite. Então, assim, parece que eu não sou sociável, porque eu não vou ao cinema, não vou ao teatro. O meu interesse aqui, minha diversão é essa. O trabalho e o treino. Para quem olha de fora, é trabalho e treino. Eu não faço mais. Então parece que esse cara não tem vida social. A vida social é lá na estrada com meus amigos. Né? Então, assim, o que eu faço o louco é também ficar tentando. O que eu fico tentando me machuco, treino demais. Até pelos amigos sou chamado de louco, né? Então, até pelo Ken Gla, o cara que treina demais, treina menos. O Ken Gla, esse grande amigo, né, que eu criei uma grande amizade depois de 15 anos viajando com ele, né? Então ele às vezes fala: para de treinar tanto, para de não sei o quê. Eu viro: é você que para de trabalhar, que você não está treinando nada, e você adora treinar, né? Então alguma coisa de louco seria um pouco fora desses padrões, né? Então eu não almoço, eu como no carro porque eu não tenho tempo. Então eu como no carro um shake, depois chega minha secretária no meio da tralha e me traz umas empanadas. Então a loucura é essa, a refeição é à noite às vezes, eu me alimento bem, entendeu? Mas está sempre na correria, o treino sempre enfim, você faz questão de treinar todos os dias e se esforça para encaixar isso na tua rotina, né? Não é uma coisa simples.
Então a loucura é essa, né? A filha fala, pai, amanhã é meu aniversário, sábado, vamos almoçar? Eu mando para ela, filha, você tá louca? Você acha que eu vou perder treino para almoçar com você? Quem vê isso fala, esse cara é um insensível, não tem senso de família. Não, minha filha me adora, ela entende perfeitamente, as amigas dela chamam ela de Miss Mimo, de tanto que eu dou para ela. Aí ela põe uma carinha que é Iron Papi, dá a risada e fala, mas vamos jantar amanhã, domingo à noite, depois do treino? Eu falo, vamos. Depois do treino. Então, tudo bem. Então, Roberto, parece meio loucura, né? Entendi. Gostei de saber disso. Qual que é o exemplo assim, que você pretende passar, ou que você gostaria de passar, a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas, de uma maneira geral, não necessariamente mais novas, mas assim, qual que é a referência, qual é a lição que você gostaria de passar? Porque, claro, né, você já está numa fase bem mais avançada aí do que a maioria das pessoas que você anda, né? E a gente acabou de falar disso, do seu círculo de amizades. O que você gostaria que as pessoas pegassem de você de bom? Não as loucuras, não as coisas ruins, mas que elas pudessem, se você pudesse, né, influenciar as pessoas, e eu sei que você influencia, para que elas pudessem, enfim, talvez ter uma vida com mais propósito ou uma vida melhor. Eu me dirigiria principalmente àquelas pessoas que têm uma vitalidade muito grande, têm uma capacidade de gostar, seja do que for, não precisa ser triatlo, óbvio. Seja do que for, essas pessoas têm uma capacidade de gostar e que gostam, então ficam motivadas para ter um movimento de vida. O que eu diria para elas é, cada vez apoiem a vocês conscientemente, não é apoiar de qualquer jeito, mas cada vez apoiem mais a vocês mesmos, nos objetivos que vocês tenham, e principalmente lutem contra as tais ideias autodepreciatórias, autoacusatórias, né, que geram medo e culpa na gente. Então, acreditem mais e não acreditem tanto nessas vozes aí que, às vezes, quanto amigo que eu tenho que meio que não volta para fazer um triatlo porque acha que não vai performar como já performou. Bacana. Então, seria isso. Legal. Para terminar, qual é o sonho aí agora? O que você gostaria de realizar? Eu sei que teu objetivo não é realizar nenhum feito, né? Você quer curtir a viagem, mas pensando aí num sonho, você deve ter alguma coisa quando você deita a cabeça aí no travesseiro que você quer conquistar, ou que você quer, enfim, participar, fazer. Qual que é o sonho? Então, primeiro, ter sonho é acreditar que tem uma coisa muito maravilhosa pela frente. E vamos buscar na realidade, né? Que seria, o ano que vem, né, eu quero ir pro Texas fazer o Texas. Não sei quem vai comigo, mas eu vou. Aí depois de 40 dias, eu vou fazer Floripa com todos os meus amigos que vão fazer Floripa lá. Legal. Né? Então eu vou fazer Floripa lá. Né? E depois o Ciro Violim e um monte de outros deles vão classificar. Um monte não vão, eu já estou classificado. Aí eu vou para Kona com esses amigos todos. E o período que a gente vai treinar é aquela coisa de sonhos. Então, pronto, isso aqui já está suficiente para eu estar motivado, né, para continuar aí acordando e dormindo, né? Bacana, cara. Roberto, parabéns, muito, muito obrigado aí por toda essa aula aí e esse tempo todo que a gente bateu aqui o papo. Foi muito legal, você é um cara aí merecedor. E é isso, cara. Você tá indo aí, a gente tá gravando esse episódio logo depois do 70.3 de São Paulo, que foi uma prova muito bacana. E aí agora, dia 1º de dezembro, você tá indo pro Ironman da Patagônia, né? A hora que esse episódio for ao ar, você já vai ter participado. Então, boa sorte para você no Ironman da Patagônia e bons treinos. E é isso, continue nessa vibe, nesse pique que você tem, e motivando e inspirando não só a mim, mas todo o grupo aí de amigos e as pessoas agora que não te conhecem, que estão passando a te conhecer através desse bate-papo. Michel, muito obrigado por ter aqui sido recebido por você. Eu demorei muito porque eu achava que tinha que estar um pouco mais digno da altura aqui da endorfina, verdade, né? E das pessoas que eu falo. Eu tinha que ficar mais convicto que eu tinha que ter alguma coisa boa para passar, tá? Eu só vou te cobrar o seguinte, eu quero uma camisa da endorfina, hein, para andar de bicicleta. Legal, pode deixar. Não sei se você tem aí. Eu vou mandar fazer uma para você, pode deixar. Tá aqui assumido o compromisso. Eu vi uma lá em Floripa, eu achei
achei que você tinha mais. Se não, tá tudo ok. Não, vou mandar fazer, pode deixar. A gente vai conversar aqui fora do ar, eu vou mandar fazer uma pra você. Vou pegar o teu tamanho. Legal, cara. Obrigado, um grande abraço e bons treinos, Roberto. Bom, pessoal, o que dizer desse bate-papo, né? Acho que tá claro aí pra todo mundo quem é o Roberto, e o bacana, por isso que eu fiz questão de trazê-lo, é essa energia dele e essa mentalidade. Eu acho que tem muito de fato a ensinar, como eu disse no comecinho. Foi uma grande aula, foi uma grande sessão aí de psicoterapia para todo mundo. Espero que vocês enxerguem da maneira como eu enxergo, e que a grande maioria aí das pessoas com as quais ele convive, a turma lá do clube e tal, valorizam nele, por isso que ele tem esse nome aí de o mestre, não é à toa. E é isso, a gente falou aqui de muita coisa, e muitas das pessoas, né, que o Roberto citou aqui, você também encontra nos episódios anteriores do Endorfina. E aí eu posso dizer o Núbio, o próprio Cid Lopes Cardoso, o Paulo Fontana, né, que é o filho do Pier Paulo. Eu ainda não consegui gravar com o Pier, vamos ver se eu consigo. Alberto Claro, o primeiro treinador de triatlon do Brasil, que foi treinador do Beto Dolabella. Inclusive o Beto Dolabella, o Marcos Paulo Reis, com certeza, o Armando Barcelos, a Alexandre Ribeiro. Todos esses você encontra já em episódios passados do Endorfina. E é isso, pessoal. Compartilhem esse episódio com as pessoas que vocês gostam, compartilhem esse episódio, vão lá nas redes sociais do Endorfina, dão uma olhada nas fotos que eu estou publicando do Roberto. E se você curtiu o Endorfina e está chegando agora a conhecer o Endorfina aí através desse episódio, vai lá, passe a seguir nas redes sociais, Endorfina BR, no Instagram, no Facebook, Endorfina com Michel Bogli, e principalmente vá nos agregadores de podcast que você tem aí no seu celular, seja o Apple, seja o Spotify, seja o Deezer ou qualquer outro, e assine, siga o Endorfina, é gratuito, e toda quinta-feira você recebe um episódio novo, tão legal quanto esse episódio aqui com o Roberto Azevedo. Muito obrigado pela audiência, e até a semana que vem com mais um outro episódio fantástico do Endorfina Podcast. Obrigado, valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Probiótica. Compre seus produtos da Probiótica na loja.probiotica.com.br, a linha completa de produtos da Probiótica, como a creatina, o Carbap Gama, o Carbap Gel, o Carbap 4.1, o Carbap Energy Beat, que eu falei aqui no começo do episódio, além de BCAA, glutamina, todos os tipos de whey, vegano inclusive, que eu descobri que não é considerado whey, porque é vegano, pelo fato de ser vegano, mas enfim, você encontra toda a linha de produtos da Probiótica na loja.probiotica.com.br. E por fim, obrigado a Supacaz. Esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz, nova patrocinadora do Endorfina Podcast. É com grande prazer que eu trago a Supacaz ao conhecimento de vocês e dizer que a Supacaz tem apoiado o Endorfina Podcast a partir de hoje, vai apoiar o Endorfina Podcast a partir de hoje, através da sua grande linha de produtos fabulosos que a Supacaz desenvolveu, como eu falei no começo do episódio também, uma marca super legal que resolveu em 2010 olhar para o ciclismo de uma maneira diferente e trazer produtos coloridos, produtos mais coloridos e mais casuais, tanto para você quanto para a sua bicicleta. Então dá uma conferida, ultracicle.com.br é o site da importadora no Brasil, que também tem o e-commerce, e nas principais lojas do ramo, nas principais lojas do seu estado. Aliás, são 15 estados que já têm lojas que vendem produtos da Supacaz. Então dá uma conferida, se o teu estado por acaso não tem nenhuma loja que vende Supacaz, entre em contato com a loja, reclama, diz que você quer ter os produtos da Supacaz à sua disposição, mas você pode conhecer toda a linha de produtos e eventualmente comprar também o seu produto no site ultracicle.com.br. Confere lá no Facebook, página da Supacaz Brasil, e no Instagram, Supacaz BR. Eu esqueci de dizer, Supacaz é com Z no final. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.